promessa que eu fiz, ela foi muito simples e objetiva. Nós pararmos de procrastinar e através da ferramenta que eu vou trazer hoje, que vocês provavelmente não viram em lugar nenhum, vocês têm uma ferramenta que vocês já usam e eu vou falar sobre ela. Alguma coisa vocês já conhecem. A forma com que eu vou apresentar, provavelmente vocês não ouviram falar ainda, não conhecem. Então, hoje eu quero que vocês se surpreendam e a partir de hoje usem essa ferramenta. Então, vai ser uma reunião, um evento agora que nós vamos conversar uns primeiros minutos sobre o conceito dessa ferramenta. Depois eu vou apresentar a ferramenta para vocês, como ela funciona, e a partir de hoje vocês já podem usar ela. É bem simples assim. A partir de amanhã, a partir de hoje e até quinta, vocês vão ter uma decisão se vocês querem na quinta-feira, junto comigo, entrar em um projeto de usar essa ferramenta durante 72 dias. Vocês vão programar os 72 dias da forma que vocês quiserem. E na quinta-feira nós vamos fazer um exercício mais profundo do que nós vamos falar aqui hoje. Mas é exatamente o que a gente vai falar hoje. Então nós vamos usar um pouquinho mais a PNL e vamos clarear algumas coisas. Quando a gente fala aqui nós vamos parar de procrastinar, a gente pensa assim, parar de procrastinar o quê? Quando eu digo assim, olha, nós vamos ter que ter melhor produtividade. Mas produtividade no quê? Então às vezes não está claro a estratégia. Vocês vão dizer assim, poxa Felipe, mas será que é em 72 dias que eu tenho que resolver a minha vida? Calma, nós temos aí um projeto de 72 dias para nós melhorarmos a comunicação dos nossos neurotransmissores, nossas conexões neurais que fazem com que a gente perde ou ganha dentro das nossas tarefas. Pessoa de uma mulher que ela tinha um problema de saúde muito grave e o médico deu 90 dias de vida para ela. Nesta história, essa mulher, ela foi uma melhor mãe, uma melhor líder, uma melhor esposa. Ela melhorou em todas as áreas da sua vida. E no dia 72 ela tinha que chegar no médico, ou ela foi no médico para fazer mais exames de como estava a saúde dela. E no dia 72 ela estava 100% curada daquele diagnóstico de câncer até então. O médico não sabia o que tinha acontecido, começou a perguntar para ela o que ela tinha tomado, o que ela tinha feito, e naquela ocasião ela só mudou os hábitos e a mentalidade dela. Ela aproveitou os melhores últimos dias para fazer diferente a vida dela. A partir dessa história e de tantas outras, muitas pessoas estudam o poder da mente. E eu, naquela época, comecei a estudar fortemente o poder da mente. Porque na minha carreira, eu sempre quis ser um destaque, né? Ser um líder onde eu pudesse ajudar as pessoas, ter mais prosperidade, cuidar da minha saúde. E na época em especial, minha mãe tinha um problema muito grave de saúde e isso me chamou a atenção. Porque a minha mãe não teve um diagnóstico de 90 dias, mas ela teve uma data assim, específica que os médicos deram e coincidiu nessa época. Então me chamou a atenção essa história e eu comecei a pesquisar como eu posso fazer que com o cérebro, o pensamento, ou o nosso gestão da mente, nós conseguimos melhorar a vida das pessoas. Minha mãe, né, talvez com esse estudo junto comigo, porque ela é uma incentivadora número 1 e está sempre junto comigo nessas buscas de melhorar o corpo, melhorar a vida, melhorar a mente, ela está aí até hoje, feliz da vida, né, vendendo saúde, literalmente. Então, o método 72, ele é uma busca de como nós podemos usar a nossa mente para melhorar a nossa vida. E, não sei se vocês lembram, há muito tempo atrás existia um tal de José Silva, Método Silva. Alguém aí já ouviu falar no Método Silva? Talvez alguém abriu o microfone, talvez alguém não. Lá em 1940 ou antes, foi um pesquisador da mente. Logo depois veio Dale Carnegie, vocês já viram, né? Como influenciar pessoas, aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Napoleão Hill, né, que também escreveu vários livros, né, o que ficou famoso aí, que ultimamente o pessoal leu muito, Mais Esperto que o Diabo. Tony Robbins também, ele lançou o Poder Sem Limites, isso, eu estava com limites na cabeça, Poder Sem Limites. E todos tem também materiais sobre Richard Blender, que é um estudioso da PNL. Todos esses estudam e estudaram, né, nas suas épocas sobre o poder
da mente em resultados na saúde, na prosperidade, nos negócios. A nossa mente ela pode nos derrubar e nos alavancar. Mas só para trazer assim da onde vêm os estudos desde aquela época, e obviamente Padre Lauro Trevisan naquela época também, eu li o livro Poder Infinito da Mente e tive o prazer de estar com ele lá na Península, na casa dele, lá no pequeno palácio que ele tem lá no hotel, me hospedando lá com ele e ter lá um final de semana de muito aprendizado. Então foi muito bacana pegar direto da fonte algumas informações. E eu vou passar então como vai funcionar. Hoje nós vamos ter aí mais alguns minutos de alinhamento e eu vou passar uma ferramenta para vocês. É muito importante esse alinhamento e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui ou quiserem anotar. É importante vocês anotarem alguns pontos, porque quando eu passar a ferramenta para vocês, vocês vão ter que estar 100% conectados com o assunto, porque se faltar alguma coisa, talvez vocês não consigam chegar no ponto principal. E aí, hoje, final da noite, nós vamos ter uma oportunidade de pensar se na quinta-feira nós estamos prontos para ter os melhores 72 dias da nossa vida. Vai existir também um projeto de gamificação aqui, então vocês têm que estar conectados, porque durante os 72 dias nós vamos usar gatilhos mentais para nós podermos treinar os nossos neurônios, as nossas neuroconexões. Não se trata de fazer tarefas, se trata de treinar o nosso cérebro. Então o que eu vou propor para vocês hoje é treinar o cérebro e nós estamos juntos aqui para fazer uma gamificação, um processo que o nosso cérebro ele precisa para ter estímulos e para ter benefícios. Então, eu tenho uma apostila que eu vou passar logo depois do... Eu estou aqui repassando ela para falar para vocês e como eu estou falando, ela está organizada para vocês entenderem e lerem detalhes, porque eu resumi o máximo na aula ao vivo, mas eu escrevi tudo isso e um pouquinho mais em uma apostila que vocês vão ter liberada no grupo logo depois da nossa aula. Então, para vocês entenderem só onde eu quero chegar, eu pedi para o meu melhor funcionário que eu tenho, que é o Chat GPT. Vocês ouviram falar em Chat GPT? Ó, e alguém já sorriu. A inteligência artificial, eu tenho um camarada aqui que até nome eu chamo, a Mari também tem os funcionários dela, que é a inteligência artificial, e eu perguntei, está escrito, vocês vão ler nas apostilas, 10 frases que os inteligentes, os estudiosos, os ricos e as pessoas de opinião falam sobre prosperidade, que eles falam sobre produtividade. Eu separei 4 delas aqui para a gente falar mais rápido, para nós não gastar muito nosso tempo. Essas frases, elas têm a ver com o nosso assunto. Essas frases, elas têm tudo a ver, as 10 frases que o Chat GPT me trouxe, as 10 frases têm tudo a ver com o resultado da nossa ferramenta. Acho que alguém entrou aqui na nossa sala, deixa eu aceitar aí. O Edmilson está chegando aí está todo mundo na sala. Deixa eu voltar aqui. O que o Chat GPT me passou, uma delas, né? O sucesso não é o resultado de um esforço único, mas sim o resultado de um esforço contínuo. Então, olha só, sucesso é o estado de um esforço contínuo. Colin Powell. Outra, a única maneira de fazer um bom trabalho é amar o que você faz. Steve Jobs falou. Outra frase, não confunda movimento com ação. Mas isso quer dizer, pode ser que a gente não está agindo conforme o nosso sonho. Sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. E aqui eu coloquei uma que é o que eu escutei de muitas pessoas ricas ou pessoas de sucesso que eu entrevistei nos últimos tempos. E a maioria delas falou assim, nossa, eu sou viciado em excelência. Algumas delas falavam assim, ó, eu sou viciada em trabalho. As que estavam trabalhando bastante, ganhando muito dinheiro, elas estavam viciadas em trabalho. Outros não estavam trabalhando muito, já tinham uma empresa com certo poder, e elas falavam assim, ó, nossa, eu sou viciado em excelência, tem que estar tudo perfeito. Mas o que quer dizer essa palavra eu sou viciado em? Né? Aqui, óbvio, tem outras palavras que algumas pessoas falam daí, né? Os ricos valorizam cada centavo.
As pessoas falam, os ricos são pão duro. O que essas conexões, se eles são ricos e valorizam cada centavo, são pão duro é um ditado popular, né? Eu acho que é a mesma coisa em economizar ou valorizar cada centavo. Mas voltando ali, gente, por que as pessoas falam, é importante tu pensar em riqueza? Poxa, mas tem gente que pensa em riqueza e nunca tá rico. Mas tu tem que mentalizar e puxar na física quântica. Tem gente que é expert em física quântica, entende da física quântica. Pensa que vai atrair as coisas, está pensando positivo, está ressignificando as coisas, mas elas não acontecem. Olha só, tem pessoas que sonham em ganhar na loteria, sonham em ser ricos, e eles escutam na física quântica que quanto mais sonhar, mais as pessoas vão atrair. Elas estão fazendo isso, mas não conseguem chegar no objetivo. Por que as pessoas pensam em ser ricas e não chegam no objetivo? E outras pensam em coisas boas, ser ricas ou ter saúde, e atraem coisas boas. Se não é só pensar positivo. Então eu estudei muito sobre isso, eu trouxe algumas ferramentas e quero trazer as conexões que vão fechar certinho com o que vocês talvez estão tendo na vida de vocês, este mesmo problema que muitos têm. Eu quero ter uma melhor qualidade de vida, saúde, mas acabam pensando, mentalizando, ressignificando, usam a PNL, usam física quântica, usam o poder da mente e as coisas não acontecem. Por que acontece para uns e não acontece para outros? Será que eles pensam certo e eu estou pensando errado? Por que acontece isso? É isso que eu quero desvendar hoje com vocês. Antes eu quero explicar por que eu dei 72 horas para vocês pensarem no assunto. Nós temos aí 72 horas para nós termos uma decisão se nós queremos ou não participar do desafio de 72 dias. Existe uma regra universal de 72 horas, que é o poder proteico de um aprendizado. Eu vou passar um gráfico agora, vou passar uma linha que mostra para vocês o seguinte. Eu vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar para vocês que este aprendizado que a gente recebe aqui, esse aprendizado, aqui eu tô com alguns lembretes, vocês vão ter todo esse descritivo aqui hoje à noite no manual de vocês, na apostila. Nós temos um valor proteico de aprendizagem, aonde no começo nós temos 100%, talvez está pequenininho aqui para alguns, mas depois vocês vão ter em mãos. No momento do impacto, que a gente aprendeu alguma coisa nova, a gente tem 100% de potencial para nós mudarmos. 3 horas depois, esse potencial já vai diminuindo. 24 horas depois, eu chego em 85% do potencial, 48 horas, 75%, e 3 dias depois, 72 horas depois, eu acabo com a minha energia emocional ou valor proteico e eu sou 50%. Eu quero que vocês olhem aqui para o celular ou para a tela e prestem atenção neste quadro aqui, nesse gráfico. Digamos que no lado que está escrito emocional aqui, se eu recebo aqui a informação, na primeira hora, eu tenho um poder de mudança incrível, poder de decisão, porque ali o aprendizado, aquela informação nova que eu tenho, ela está com um valor proteico muito forte. Ao longo do tempo, esse emocional vai perdendo um pouco a energia e 72 horas depois, aqui então no lado direito, que a gente vê aqui o racional, eu só estou mais com o lado racional. O emocional, ele perdeu força, chegou a 51% em 72 horas. Se eu não tomar uma atitude dentro destas 72 horas, eu largo ele numa caixinha de procrastinação. Onde é que diz aqui? Procrastinação. Ou seja, eu coloquei foco em fazer uma academia. A partir de hoje, isso aqui é só um alinhamento da onde a gente vai chegar, tá, pessoal? Por que eu vou dar 72 horas para vocês? Se eu falar hoje como funciona a ferramenta e falar para vocês assim, vocês topam fazer essa ferramenta? Eu vou pegar vocês no calor da emoção e eu conseguiria vender alguma coisa a mais para vocês. Deixa eu ver aqui se tem alguém entrando aqui na sala ainda. Não, tá tudo certo. Estão me passando mensagem aqui que alguns não estão conseguindo entrar, mas paciência. Este valor proteico, se eu aproveitar de vocês hoje e disser assim, vamos
fazer uma palestra, trazer uma informação e deixar vocês motivados, talvez vai chegar no momento que eu possa vender algo. Hoje não é o caso, tá? Mas o vender, a ideia é de ficar 72 dias em uma organização. Eu vou esperar 72 horas para que lá na quinta-feira o cérebro de vocês esteja somente com o racional. Para quem quer vender algo, isso não é uma boa estratégia. Agora, como eu quero trazer guerreiros, eu quero trazer pessoas que vão fazer a diferença, eu vou doar meu tempo, energia e quero fazer pessoas virarem cases de sucesso, eu tenho ali 72 horas que eu vou dar para vocês pensar se este é o melhor caminho para vocês tomarem. Então aqui vocês já vão ter uma ideia de como funciona as 72 horas, e até mesmo para vocês usarem nos negócios de vocês. Uma das coisas que a gente vai falar também, e as nossas conexões neurais, elas partem muito desse desenho e do próximo que eu vou passar para vocês. Vocês já ouviram falar que nós temos ali o lado do pré-frontal, que é o nosso lado racional, ou lá o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema emocional. Nós temos uma briga entre os dois a todo momento. Será que eu vou na reunião? Ah, mas eu tenho uma outra coisa para fazer. Será que eu ligo a câmera? Ah, mas fica desconfortável. Ah, eu tenho ali algumas ideias, algumas coisas boas que eu quero fazer, né? Não boas ou não, eu tenho algumas ideias que o racional decide e o emocional, é um lado mais inconsciente, nos dá as regras, nos dá as ordens. Não liga a câmera, fica aqui mais confortável. Não. E aí ele vai atalhando. O emocional, na verdade, é que manda, mas o racional, ele está sempre querendo comandar. Né? Coloca aqui quase um marido e mulher aí. Hoje nós vamos falar como que nós vamos ganhar força entre o lado racional e o emocional. Não é um ganhar do outro, os dois têm que trabalhar junto. Não é como um casal que os dois têm que brigar um com o outro, um tem que ganhar. Os dois se fortalecem juntos. Agora, eu conheço muito casal que briga demais e um piora a vida do outro e depois dá uma separação doida ou vivem um caos. Aqui no caso, o racional e o emocional não conseguem separar, ou tu vai viver num caos o resto da vida com o teu pensamento, brigando com tuas emoções e teus pensamentos, ou tu vai realmente fazer a diferença a partir de hoje. Né? E eu prometo para vocês que eu vou trazer algo incrível, eu só estou alinhando, porque não adianta a gente falar sobre o assunto que eu vou falar se a gente não está alinhado nessas coisas óbvias aqui que vocês sabem, mas não custa relembrar. Neste quadro, vocês já viram esse painel muitas vezes, onde cerca que 10% diz nesse quadro, mas isso pode ser 5% está no nosso lado consciente, mais racional, mas principalmente consciente, que são comportamento e pensamento. O pré-consciente, uma janela que existe para o nosso subconsciente ou até mesmo inconsciente, estão lá percepções, memórias, conhecimento. Aí vem mais a fundo ainda, necessidades, medos, traumas, impulsos, motivações, estão lá no nosso íntimo, lá no nosso emocional, lá no nosso inconsciente ou lá no nosso subconsciente, estão ali os nossos traumas que, por exemplo, eu não liguei a câmera agora, alguns não ligaram a câmera agora, tiveram uma decisão. Essa decisão pode ser, poxa, eu quero ficar no conforto da minha mão, não quero ficar segurando a câmera, ou eu não estou com a vestimenta adequada, ou não estou preparado e somente escutar dá. Mas isso, ele não pensou conscientemente. Foi o inconsciente que tomou uma decisão, né? E depois, obviamente, eu vou pedir para vocês ligar a câmera que eu quero ficar olhando vocês, né? Mas então, indo para o nosso ponto específico, eu quero fazer algumas perguntas agora e eu gostaria que vocês pensassem junto comigo. Se vocês até conseguirem ligar a câmera agora, porque vai ser bem importante eu entender um pouquinho o rostinho de vocês aí. E eu quero perguntar se vocês têm objetivos claros de curto e médio prazo. Vocês têm objetivos claros? Sabem o que querem ser, ter ou fazer? Ah, eu quero ser uma pessoa melhor. Como? Eu quero ter algo, eu quero comprar algo. O quê? Vocês têm objetivos claros? Não precisam me responder aqui, mas eu gostaria que vocês pensassem muito nisso. Aqui já estão algumas outras perguntas. As pessoas, a maior provocação da família, as pessoas que vão participar com nós desse sonho. Sonha que se sonha só? Alguém sabe completar? Sonho que se sonha só é um? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Mas quando você é casado, você tem que fazer o sonho acontecer com sua companheira. Exato. Por isso que sonho que se sonha só é um sonho. Sonho que se sonha junto, ele se concretiza. Tem que sonhar junto, tem que participar, tem que fazer as pessoas
né, e estar concordando, porque muitas vezes a gente empurra os sonhos goela abaixo em quem a gente gosta. Ó, eu quero comprar uma moto e a minha esposa tem que gostar que eu compre uma moto e eu tenho que negociar. Eu tenho que sonhar tão bem e aquele sonho fazer tão bem para os outros que aí as pessoas automaticamente vão ficar felizes com minha realização pessoal ou o sonho da família. Na quinta-feira a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, para clarear um pouquinho mais sobre isso, sobre ecologia ou socioecologia. Muito obrigado, Edmilson. Alguma colocação a mais? Na verdade, tem que estar em sincronismo, né? Exato. Que é o que eu estou fazendo com vocês aqui. Para nós chegar no nosso prato principal da noite, eu estou alinhando os nossos objetivos. Vou passar rápido nessa. Como a falta de descanso e má qualidade do sono afetam na sua produtividade do trabalho? É uma pergunta para provocar vocês. Se vocês não estão descansando a mente, não estão cuidando da qualidade do sono, eu estudei sobre sono a minha vida inteira. E ele é o que é responsável por cuidar do nosso sistema nervoso. Se vocês comerem algo estragado, vocês vão passar mal o estômago, vocês vão vomitar no outro dia. Se vocês não dormirem bem, é o cérebro de vocês que vai ser prejudicado. Hoje eu vou passar alguns atalhos mentais, eu vou passar algumas técnicas para vocês melhorar a conexão mental e fazer com que os neurotransmissores trabalhem a favor de vocês. Mas não adianta eu querer fazer alguém ser ágil, alguém ter força, se ele não tem músculo. Eu não posso fazer alguém atuar com o sistema nervoso dele, o cérebro dele, se ele não consegue fazer. Então a gente tem que dar o devido descanso e o sono ele é importante. Eu coloco, obviamente, eu sempre estudei colchões, não é o caso hoje aqui de vender um colchão para vocês, mas desde o colchão, mas a qualidade do quarto, poxa, está escuro, não, cuidar do barulho, cuidar da temperatura, se é o casal, cada um dorme com uma coberta, já ajuda, não precisa os dois na mesma coberta, fica brigando um com o outro, puxando a coberta, e isso atrapalha o sono, vai atrapalhar o ciclo do sono, vai atrapalhar os nossos neurotransmissores, a nossa produção de hormônios, nutrientes e tudo mais, e aí vai atrapalhar no dia a dia, né? Então, algumas medidas, a altura do travesseiro, algumas medidas são extremamente importantes. Assunto para outros dias. 4. À medida que o estresse e a ansiedade, em que medida o estresse e a ansiedade podem afetar a sua produtividade? Eu quero só resumir para vocês. Estresse, excesso de passado. Se vocês estão preocupados com o passado, não se perdoaram, estão brigando consigo mesmo, com as pessoas, o subconsciente, o racional está brigando por uma coisa do passado, vocês estão estressados. Se a mesma confusão mental acontece por causa do futuro, vocês têm um problema de ansiedade. Então, cuidar isso. A nossa mente, ela é uma viajante no tempo. É assunto para outras mentorias, outras palestras, mas esse viajante no tempo, ele vai muito para o passado, vai muito para o futuro e ele se estressa no presente. Então, cuidado, gente. Estresse é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Então, se nós tivermos uma ferramenta, como eu vou falar hoje, e nós estivermos organizados, como a gente vai se organizar hoje, nós não vamos ter tempo de estar com excesso de passado e nós não vamos ter tempo de estar com excesso de futuro. A gente acaba tratando o estresse e a ansiedade. A ferramenta de hoje é extremamente importante para isso. Aí uma outra coisa importante, você tem capacidade técnicas para desempenhar as tarefas de suas metas? Por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos em 72 dias. Poxa, eu tenho habilidades técnicas, será que é possível? Eu quero desenvolver um curso de PNL em 72 dias. Eu vou passar eu vou passar parte da minha ferramenta aqui. Eu quero fazer um curso de PNL, programação, mas eu tenho capacidade para isso? Eu estudei para isso? Não, eu não tenho. Então eu vou ter que buscar pessoas que têm. Eu quero fazer um curso de culinária. Poxa, mas eu nem sei cozinhar, então eu vou ter que primeiro aprender. Tenho que ter habilidades técnicas. Se eu não tenho, a pergunta sexta é, busca pessoas que têm. 7. Poder do relacionamento com outras pessoas está sendo desenvolvido constantemente. Vocês estão se relacionando bem, vocês sabem conversar, perguntar, vocês são bem entendidos, vocês têm um passo a passo, uma técnica. Se não tem, procurem uma ajuda, porque vocês precisam se comunicar. Hoje tem que se comunicar com joinha, com like, com uma curtida, tem que se comunicar fisicamente e virtualmente. 8. Esse é importante, hein?
Você tem medos e traumas identificados? Medos e traumas todos nós temos. O problema é que a gente não identifica. Eu já tive esse problema na minha vida. Eu estava cheio de medos e traumas e perguntava, eu não identificava. Eu não sabia por que as coisas não estavam acontecendo. Eu precisei de muita ajuda externa para identificar qual era o meu medo e o meu trauma. Eu dizia, poxa, eu não tenho problema. Tá, mas eu não tenho problema, tu quer ganhar mais? Ah, eu quero. Tu não quer ser feliz? Mais eu quero. Tá, mas eu não identificava onde é que estava o meu medo e o meu trauma. Eu tenho que identificar eles, porque se eu não identificar, eu não consigo tratar. Vamos lá, tá esquentando, gente. Você já procrastinou em alguma tarefa mais do que uma vez? Eu, por exemplo, meu problema era academia. Anos e anos eu queria fazer academia e jogava academia para depois. Agora eu estou numa sequência de fazer academia, porque eu estou usando a nossa estratégia certa. Olha só, eu tive anos, mais de 10 anos, e a academia sempre era um problema para mim. Né? E agora não, eu comecei uma jornada na academia e está me fazendo muito bem. E agora eu comecei com as conexões neurais certas. 10. Esse aqui é danado. A maioria das pessoas não chegam aonde querem porque elas não abrem mão de alguma coisa. O que devo de abrir mão para conseguir atingir todos os meus propósitos, objetivos propostos? Eu tenho que abrir mão de tudo, de alguma coisa? O que eu estou disposto? Você tem um roteiro, um plano passo a passo por escrito que permite alcançar esses objetivos? Se vocês não têm, vocês vão ter hoje, tá? A 11 é só para provocar aqui. O nosso grande problema aí, eu entro no... Eu até vou tirar aqui a tela para vocês não ficar lendo lá, porque tá pequenininho para vocês ler. E aí eu quero passar hoje qual é o nosso grande problema do século. E aí vocês vêm aqui comigo que vocês vão entender um pouquinho mais. Com vocês acontecem de vocês estar ali no WhatsApp, rolando, e aí olhou uma coisa, olhou outra, daí foi pro Instagram, aí foi pro Face, e aí alguém chamou, e quando vocês viram, passou o tempo, e vocês não estão mais com a produtividade correta ali, porque, desfocou. Vocês foram conversar com uma pessoa, e aquela pessoa entrou no assunto, e vocês começaram a conversar demais, e aí acabou desfocando também. Vocês estão numa atividade no trabalho, e aí começaram foram lá buscar um café, aí nisso olharam o WhatsApp, aí voltaram, viram que a caixa de e-mail está diferente, e quando vocês foram parar para anotar, vocês nem lembravam mais o que estavam fazendo. Então, hoje, o nosso maior problema é que nós estamos com uma atividade cerebral muito maior e muito mais complexa, porque nós temos uma atividade física acontecendo e, no mesmo momento, uma atividade virtual, e às vezes 5, 6 atividades virtuais. Às vezes vocês estão no WhatsApp, vocês estão conversando com 5, 6 pessoas ao mesmo tempo, estão com algumas atenções na família, as coisas à sua volta, e muitas vezes ainda dirigindo. Então, a concentração ela é muito maior. Hoje, uma criança de 6 anos de idade, ela tem uma atividade cerebral igual a um rei lá de 1500. Então, né, os primeiros reis aqui do Brasil, começou aqui o pessoal chegando no Brasil, eles usavam menos o cérebro, né, a atividade cerebral deles era menor do que uma criança de 6 anos, porque a criança de 6 anos já está aqui no celular. Então, o mal do século agora é que as nossas conexões neurais, elas não estão vindo, e principalmente a nossa ou a minha idade, né, que é a geração começando ali os millennials. Eu sou um pouquinho antes dos millennials, mas quase, né, já me considero millennial. Mas ali dos anos 80, nós não tivemos o nosso sistema genético, nós não tivemos nossos antepassados com uma qualidade genética já mais própria nessa velocidade que a gente precisa hoje. Entendendo sobre qualidade genética. Se os filhos, eles são, sei lá, eles vêm parecido com os pais, vêm com a fisionomia parecida com os pais. Vem lá uma qualidade genética de um certo tempo passado. Mas também fica no nosso DNA a evolução humana. Nós temos ali um cérebro reptiliano que a gente, né, nasce com ele, que qualquer problema que dá, ou a gente corre, ou a gente ataca, ou a gente paralisa. Isso aí é uma defesa que já tem lá no nosso cérebro. Só que ao longo dos anos, e aí os bebezinhos hoje já mostram isso. Os bebezinhos vêm para mostrar que antigamente lá eles ficavam com os olhinhos fechados há mais tempo. Hoje eles já nascem com os olhos abertos, se bobear, já bota a mão no celular do médico e já começa a mexer. Então, a atividade cerebral dos jovens, das crianças, ela está mais rápida do que era um tempo atrás. E o nosso código, nosso aprendizado, ele vira geneticamente e vai para as crianças. Então, hoje nós temos múltiplos estímulos
né? E nós não estamos acostumados, nosso DNA não veio com isso. Nós temos que estar toda hora implantando, nós temos que estar colocando, codificando o nosso DNA para esse novo mundo. Então isso aí é um trabalho a mais que a gente tem hoje. Nós temos uma vida física e digital muito forte. E aí entra a danada das doses de prazer. Eu não sei se alguém aqui fuma ainda ou já fumou, porque teve uma época que era muito famoso, aí era normal a pessoa ter o vício no cigarro. E agora não é tanto assim, agora as pessoas têm outros vícios, né? Então, quando a pessoa, lá no tempo atrás, quando a pessoa tinha um vício no cigarro, existia uma questão social. Se alguém lembra que era social fumar, porque tu participava de um grupo, etc., de pessoas, tinha todo um glamour naquele cigarro, e dependendo da marca do cigarro, olha só, o cigarro era alguma coisa social. Talvez tenha alguma conexão com as mídias sociais que a gente tem hoje. Cientificamente comprovado que hoje as mídias sociais, elas criam níveis de dopamina iguais, semelhantes, ou até piores muitas vezes, dependendo da pessoa, do que as drogas pesadas, do que o crack, do que a cocaína. Então, os níveis de dopamina que as mídias sociais, porque tem pessoas tão aficionadas, precisando de um like, precisando de seguidores, precisando visualizações, ou querendo estar conectado com o mundo. Ela fica tão brava porque ela vê uma pessoa com um Instagram todo bonito, que ela tá lá viajando, a viagem era de não sei quanto tempo atrás, ou a pele dela é mais bonita no Instagram, ou o cabelo dela é melhor, ou o fundo que tá mais bonito, e todas as coisas estão acontecendo na frente dela, e a pessoa fica com níveis de adrenalina, endorfina e vários neurotransmissores que estão criando mecanismos e crenças no nosso cérebro naquele momento. Aí a gente começa a entrar num problema grave que é a nossa maior ferramenta de hoje à noite. Então eu estou vindo aqui alinhando os pensamentos para a gente entender que hoje o que a gente vai tratar não é somente uma ferramenta de tarefas que a gente vai fazer. Isso aí vocês já fazem. Quem é que aqui tem um checklist que faz durante o dia? Agora interage um pouco aqui comigo. Alguém escreve um checklist no PowerPoint, numa caneta, no papel? Não? Ninguém tem um checklist das tarefas que tem que fazer? Vocês usam mentalmente. Ah, o que eu tenho que fazer hoje? Mentalmente? Tá. Então, primeiro problema da vida de vocês. Vocês têm hoje multitarefas para vocês fazerem a todo momento. Sabe por que Steve Jobs usava sempre a mesma camisa, ou a mesma não, sempre uma camisa preta igual? Alguém sabe? Pode falar. Ele costumava usar para, como ele mesmo diz, né? Para não gastar o tempo dele tomando decisões como Perfeito. se fosse assim, besta, né? Escolhendo uma camisa, escolhendo uma roupa. O Zuckerberg também tem essa mesma filosofia aí. Olha só, quando a pessoa entende, e aí a gente pega assim, ó, existem ricos, existem famosos, existem pessoas que descobriram algo para eles terem sucesso. A gente fala em riqueza porque eles querem ser ricos. Tem outros que têm mais saúde, tem outros que têm outros itens que são maiores e mais fortes que dinheiro. Mas é mais fácil, né, enxergar quando se tem uma quantidade em dinheiro, que aí a gente mede melhor. Eu não tenho como medir a felicidade de cada um de vocês, né, mas a aparência a gente consegue medir mais fácil. Então, nos nossos exemplos eu vou trazer isso. E obviamente não quer dizer que o mais rico é o mais feliz, tá? Né? Não é isso que eu quero mostrar só como exemplo. Obviamente todos nós queremos ser ricos e felizes, né? Então eu não coloco que um é separado do outro. Mas vamos nesse estilo. Steve Jobs, o ChatGPT me trouxe vários exemplos de pessoas ricas, de pessoas prósperas que têm a mesma linha de pensamento. E uma dessas linhas de pensamento é a que o Edmilson falou até agora, que é o Steve Jobs pensa. Por que ele vai gastar tempo pensando numa camiseta? E aí eu pergunto para vocês, por que vocês vão gastar tempo, neurotransmissores, e vocês estão treinando neurotransmissores, estão treinando essas doses de endorfina a todo momento? Volto no Instagram, ou nas mídias sociais, LinkedIn, qualquer mídia social. Muitos de nós somos viciados nessas mídias sociais. Ah, Felipe, eu não sou viciado. Ah, mas tu tá aqui trabalhando de vez em quando, toca uma luzinha, tu vai dar uma olhada para ver o que aconteceu. Não é um vício que está te prejudicando, talvez. Mas tu precisa daquele momento. Tu fica 2 dias sem celular, tu fica aquele meio, não, peraí, eu saí sem celular e agora tu dá um nervoso.
Então, tu acaba estando dependente. Não, mas é que é importante eu estar com o celular, vai que acontece alguma coisa com alguém. Poxa, meus avós, meus pais não tinham celular. Meus pais agora têm mais. Meus avós não tiveram celular na época deles, né? Meus bisavós, e viviam tranquilamente. Talvez o vício era cigarro daí, ou o vício era outras coisas. Mas voltando no vício das mídias sociais. Se nós somos viciados em mídias sociais, Netflix, que é uma certa mídia social ou algo que as grandes empresas fazem gamificação, nós vamos fazer hoje, eles fazem entretenimento e eles fazem isso para dar doses de dopamina dentro do nosso cérebro. Então, a cada momento que nós estamos aqui, eu vou dar uma fugidinha e... dose de dopamina. Ou eu estou aqui meio estressado, meio cansado, ou a atividade racional não está muito boa, porque o cérebro racional, ele é fantástico, mas o límbico, aquele emocional, ele está sempre querendo atalhar. Então, quando o racional está trabalhando muito, quando o racional quer ganhar dinheiro, quando o racional quer dominar o mundo, o límbico lá diz assim, calma, cara, vai tomar um café. E o cara vai lá e... eu tenho que relaxar. Tomar uma cervejinha no final do dia, tomar um café, ficar no... E aí, o racional diz, não, mas tu tinha que trabalhar, tu tinha que fazer mais, tu tinha que estar lá no teu pai conversando com ele, tu tinha que estar lá nos teus amigos fazendo relacionamento, tu tinha que estar fazendo muitas coisas. Aí a gente vai dar aquela pensada assim, mas eu tô cansado. Não sei se acontece com vocês de tocar o celular de manhã e colocar no... vou botar mais 10 minutos. Não estava programado colocar nos 10 minutos. A minha esposa, eu vou dedar ela aqui, ela tem três vezes que ela coloca 10 minutos assim. Só que já está normal, é 3 vezes 10 minutos, tem que tocar 3 vezes. Mas aí quando ela coloca a 4ª vez, que é que ela não estava programado, aquela hora é o estado emocional, o cérebro límbico que diz assim, fica mais um pouquinho, tá tão bom. É agora aquele momento que dá uma dose de prazer. Mais um pouquinho. A gente nem percebe, mas são doses de prazer, doses de neurotransmissores trabalhando a favor do nosso sistema límbico. Aí vem o problema. Se você sonha em alguma coisa e o sistema límbico não está alinhado com o seu sonho, o Edmilson falou, né? Se a gente não sonhar bem com a esposa, se não estiver alinhado, não vai acontecer. Se eu não estiver alinhado com as pessoas que eu amo, é mais difícil. Eu vou brigar com eles. Todos têm que sonhar o mesmo sonho, têm que correr na mesma direção. Se o nosso racional e o nosso sistema límbico não estão correndo na mesma direção, não vai funcionar. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é que talvez vocês estão fazendo isso de forma exagerada. Vocês estão correndo em busca do sonho por um estado mental e vocês, na parte racional, vocês pensam positivo, na parte racional, vocês estão conectados com a física quântica e querendo atrair coisas boas. Lá no emocional, lá no onde é que está gravado, nas emoções, vocês são pessoas boas, vocês querem o bem dos outros, vocês amam as pessoas, amam o trabalho, amam as coisas. Mas por que não acontece e acontece com outras pessoas? Por que essas conexões neurais não estão fechando com vocês e fecham com outras pessoas? Outras pessoas conseguem ter felicidade e melhor resultado e vocês não têm. Eu vou compartilhar agora mais o que é cada neurotransmissor que a gente vai falar, porque nós vamos tratar ele. Vocês não precisam entender de neurotransmissor. Vocês não precisam entender da questão técnica. Eu só estou passando, não precisa entender o que é racional, o que é emocional. Tem que entender que tem dois camaradas aqui que brigam. Quem olhou divertidamente aquele desenho que as crianças olham lá, tem um monte lá, tem um monte de elementos que começam a brigar entre si. E aí eu quero que vocês prestem atenção que agora a gente vai começar a entrar no problema ou na solução da vida de vocês. É o mesmo. Se vocês conseguirem entender o que nós vamos passar aqui hoje, vocês têm a maior chave de prosperidade da vida de vocês. E aí eu vou compartilhar a tela e eu vou passar agora rapidamente sobre os neurotransmissores. E aí a gente vai ler um pouquinho de cada um e aí a gente vai entender se nós estamos perdendo para eles ou não. Aqui bem embaixo ali, o primeiro deles, dopamina. Ele nos ajuda ou ele proporciona humor, prazer e nos dá recompensa. Serotonina, ele controla a dor, mais específico para os nossos controles de neuroconexões que a gente precisa fazer. Noradrenalina, ela atua como um estado de alerta, ela até acelera os nossos batimentos cardíacos. Acetilcolina, falei errado. Movimento muscular, memória e atenção e cognição.
Eu vou passar para vocês algumas técnicas de hipnose que eu uso para entretenimento ou até mesmo para uma hipnose clínica. E essas técnicas, elas são a nosso favor ou contra nós no dia a dia, e vocês vão poder usar a favor de vocês. O GABA, ele cuida da atividade nervosa, promovendo o relaxamento e diminuindo a ansiedade. Esses neurotransmissores, essas substâncias, elas são criadas pelo nosso organismo a todo pensamento, emoção ou significado que a gente dá para alguma coisa. E elas podem trabalhar a nosso favor ou contra. Glutamato, então ele cuida da memória e também da cognição. E a endorfina, que ele alivia a dor e controla o bem-estar. O que eu vou passar para vocês hoje? Nós vamos trabalhar hoje e na quinta-feira sobre ressignificação em PNL, mais na quinta-feira. Imaginação e loop mental. Eu vou passar um pouquinho hoje, que é sobre o loop mental que vem da hipnose. Outros elementos que a gente trata também, física quântica, cuidado com o nosso corpo físico, a gente já falou alguma coisa, a gente vai falar pouco sobre isso. Descanso responsável para a mente. Lista de tarefas simples, equilíbrio da vida, produção controlada de neurotransmissores com constância, isso a gente vai falar bastante. Gamificação é para quinta-feira. Vamos lá. Então, nós estamos, né, controlados aqui no tempo, agora vai começar a parte principal aí da noite. Técnicas que a gente vai usar, e vocês já usaram, essa aqui eu não vou passar hoje para vocês, vocês podem fazer em casa, eu só vou colocar na apostila, porque alguns de vocês estão... aí me dão um feedback, vocês sabem, ou já fizeram esse exercício da roda da vida, onde vocês têm aqui, né, um quadro desse, por exemplo, espiritualidade, vocês colocam uma nota de 1 a 10, aqui eu pintei nota 9 no equilíbrio emocional, aqui eu pintei nota 6 nas finanças, e assim a gente tem que pintar todos eles. Dependendo como a gente pinta, né, coloca mais aqui, mais para lá, mais para cá, como a gente pinta, a gente vai ter um círculo aqui. Isso se chama roda da vida. Alguém aqui não conhecia isso? Alguém não conhecia a roda da vida? Então, eu sugiro vocês fazerem a roda da vida, porque daí a gente faz um coach, a gente faz vai no psicólogo e ele vem lá e faz uma roda da vida. E a gente não entende, porque aqui na roda da vida tu vai dizer, olha, eu estou desenvolvimento intelectual bom, ruim, e a gente vai identificar num gráfico os pontos, por exemplo, entre esses dois eu estou pior em finanças aqui nesse exemplo do que equilíbrio emocional. Aí os outros eu nem preenchi. Aí vocês pintam a caneta, mas façam um desenho, tá, gente? Façam um desenho. Vocês podem imprimir, eu vou mandar a apostila para vocês podem imprimir e rabiscar como vocês acharem melhor. Porque aqui a gente entra num processo de looping mental. E aí agora eu vou explicar para vocês entenderem como acontece o problema dos nossos neurotransmissores no dia a dia e como vocês vão cuidar dos de vocês. Eu vou passar para vocês o que é o looping mental e como a gente faz isso, faz direto na hipnose, né? A hipnose, para mim conseguir hipnotizar uma pessoa, na quinta-feira a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. A gente vai entrar mais numa profundidade de PNL, não é uma hipnose, tá, gente? Não se preocupem. Mas o conceito da hipnose é o seguinte, a primeira tarefa do hipnólogo ou hipnotizador, ele tem que colocar a pessoa num looping mental. Alguém aí já foi hipnotizado alguma vez? Hipnose nada mais é do que a gente brincar com a nossa mente ou ficar super concentrado em alguma coisa. Se vocês estão concentrados, né, no nosso evento aqui e passa alguém na frente ou alguém chama vocês e vocês não escutam, vocês estão num transe, numa espécie de hipnose. Se vocês estão olhando um jogo de futebol, passa gente na frente, acontece um monte de coisa em volta, alguém buzina e vocês não escutaram, aquele momento vocês estavam 100% concentrados em alguma coisa, então uma certa hipnose estava acontecendo ali. Obviamente que em estados mais profundos de hipnose a gente consegue brincar com o cérebro, de fazer ele imaginar alguma coisa, e aí entra o looping mental, que é o looping que vocês ou nós entramos todos os dias e é o nosso problema, que treinamos mal os nossos neurotransmissores. Vocês pensam em alguma coisa e fazem outra. Vocês planejam uma dieta e não seguem. Por quê? É por preguiça? Não é preguiça, é problema biológico, é aí que eu vou passar para vocês. É problema que essas substâncias não estão sendo criadas para o propósito certo. Vocês sabem que não existe uma pessoa desmotivada, né? Existe a pessoa que está com a motivação para o lado errado. A pessoa desmotivada, ela só está em casa dormindo. Não, então ela está motivada a ficar deitada.
O motivo, ela está motivada a não fazer nada, ela tem sempre um motivo. A pessoa desmotivada morreu. Agora, acontece que ela não está motivada, os motivos dela não estão de acordo com o benefício dela, com o sonho dela. Então, quando a pessoa não está fazendo uma coisa legal, a gente diz que ela está desmotivada, que ela está triste. Não, ela está querendo ficar triste, ela está, né, ela está arranjando um motivo para ficar triste. Então, o looping mental é assim, ó. Quando eu quero hipnotizar uma pessoa, eu começo explicando para ela que hipnose não é grave. Então, ela já começa a relaxar. O primeiro passo para mim conseguir hipnotizar uma pessoa, e aí numa hipnose mais profunda, é pedir para ela respirar. Quando eu peço para a pessoa respirar assim, ó, puxe o ar e solte o ar. Respire, inspire, respire. Nesse momento, eu estou dando uma informação para o cérebro dela que existe alguém que manda mais do que o consciente. Porque a única forma de nós conseguir mandar no nosso emocional é através da respiração. Se vocês um dia estiverem nervoso, se vocês estiverem preocupados, se vocês estiverem brigando com o seu subconsciente, não vou, o que eu faço? Aí agora tá ficando nervoso, vocês falam para o subconsciente de vocês assim, ó, eu estou no controle, eu respiro e concentro a minha respiração como eu quero. É a única forma de vocês manter o controle através da respiração, porque vocês brigar com o cérebro de vocês brigar o neurônio, vocês vão perder sempre. Existe uma coisa muito mais poderosa lá dentro que ganha, que faz o que ele quiser. Eu vou conseguir, lá no final ele vai dar um jeito de tu desistir e fazer tu procrastinar. Porque a gente treinou o nosso subconsciente errado. Agora eu vou ensinar vocês a treinar esse cérebro. E o que eu treino para uma hipnose? Eu começo a falar da respiração. Aí existe um exercício que a pessoa pode se hipnotizar através de... Eu convenço ela que ela cola os dedos. E ela brinca com o cérebro e ela realmente consegue colar os dedos. Aí eu faço um exercício que ela cola a mão. Então eu já falei para ela sobre respiração. Um detalhe, se ela estiver sentada, eu falo assim, ó, respire fundo, ela vai respirar e o cérebro dela vai dizer, essa voz é confiável. Sinta seus pés no chão. Ela está com os pés no chão, então o cérebro vai verificar, estou me sentindo com os pés no chão. Olha só, gente, sutilmente, o que é o problema que acontece. Eu não quero nem saber se vocês vão ser hipnotizados, gostam da hipnose, ou se isso dá certo, se vocês acreditam que dá certo ou não. Dá certo e esse é o caminho. E olha só a gravidade. Eu não acreditava que, por exemplo, às vezes para conseguir hipnotizar uma pessoa, a gente só, na hora de cumprimentar ela, a gente levanta a sobrancelha. Só faz um leve toquezinho na sobrancelha. Oi, tudo bem? Só não fazer assim, oi, tudo bem? Só no toque da sobrancelha, o nosso subconsciente já entende que aquela pessoa é amiga. Porque quando uma pessoa que gosta de vocês olha para vocês, como é que ela cumprimenta vocês? Como é que ela olha? Oi, tudo bem? A sobrancelha dela muda. Né? Poucas pessoas que gostam de vocês vão olhar assim, vão olhar meio, ou vão só sorrir e a sobrancelha não vai mudar. Então, o nosso cérebro ele percebe muito mais a sobrancelha do que a boca. Então, quando a gente diz assim, ó, nossa, eu olhei no olho dele, ele fala com os olhos, aí tem a ver mais do que sorrir com a boca. Então, começa com o detalhe da sobrancelha, com a respiração, é quase insignificante. E eu vou dizer por que vocês perdem muitas vezes para o cérebro de vocês, porque vocês não dão atenção para esses detalhes insignificantes, que eles começam o looping mental. Esse aí que são os neurotransmissores. Felipe, não tem nada a ver olhar o WhatsApp de vez em quando, não tem nada a ver eu fazer isso. Vocês não dão bola para os neurotransmissores que estão começando a criar um conceito, criar um looping mental, que isso vai se tornar alguma coisa mais grave. Aí vamos para o looping mental da hipnose, que eu vou mostrar para vocês fazem isso no dia a dia de vocês, nas tarefas de vocês. Tem só uma sobrancelha, é só um dedo que vai colar, a pessoa imaginou o dedo, ela brincou com o dedo, mas ela pode descolar a hora que ela quiser. Só que o cérebro ele começou a se convencer que aquilo é verdade. E aí daqui a pouquinho eu faço um exercício maior. Daqui um pouquinho eu vou sugerir, a pessoa está acreditando, eu vou sugerir que ela esqueça o nome. E ela esquece o nome dela. Eu vou sugerir que quando eu bater palma, ela sente um beliscão. E o cérebro dela começa a entender que isso pode ser possível. Porque se foi possível ela acreditar na minha voz, se foi possível ela acreditar num primeiro exercício, que cognitivamente é mais fácil, porque se eu chegar direto no hipnose e pedir para ela fazer uma coisa difícil, não vai dar. Se eu falar agora, sem uma preparação, de esquece teu nome, não funciona. E só que no nosso dia a dia a gente diz assim, eu quero pensar coisas boas, positivas. E a gente pensa uma grande. A gente esquece todos os processos do looping mental que fazem uma pessoa se hipnotizar, que a gente faz coisas
incríveis com o cérebro. E aí eu estou falando de hipnose de palco, agora eu vou falar na hipnose clínica. A gente consegue ressignificar, ir lá na nossa infância, nos nossos traumas, buscar algo na nossa mente, lá no passado que nós racionalmente não lembrávamos, através de uma profundidade na hipnose, porque a gente entrou num loop mental. Olha só como o que eu quero mostrar para vocês é que a gente começa com detalhes às vezes simples e bobos, mas o nosso cérebro vai dizendo assim, ah, sim, entendi, é esse o caminho. E o looping mental, ele vai aumentando, daqui um pouquinho a pessoa está naquele looping. Depois que a pessoa está com um estado de hipnose, um transe mais profundo, o hipnólogo, o hipnotizador, ele pode ter um gatilho, que pode ser um estalo de dedos. Digamos que eu hipnotizei o Gamarra várias vezes, uma hipnose profunda, eu vou instalar dentro da mente dele, do subconsciente, assim, ó, Gamarra, sempre que eu instalar os dedos e falar durma, você vai relaxar nesse estado profundo e vai dormir. Se está instalado lá dentro, quando eu fizer isso, durma, o Gamarra vai dizer, poxa, eu quero fazer, né? Eu quero chegar naquele estado que eu estava antes, eu quero aquela dose de prazer quando eu estava naquele momento de hipnose, eu quero aquela mesma dose, então é só o gatilho dizer durma, eu faço isso. E aí vocês vê os hipnólogos fazendo isso, né? Durma, e a pessoa dormiu. Poxa, como é que o cara consegue? Não é o hipnólogo que consegue, é a pessoa que se permite a trabalhar o emocional dela, a trabalhar os seus neuroconectores. Felipe, o assunto aqui era sobre a minha felicidade, a minha produtividade, o que eu vou ganhar com a minha vida, o que está falando em hipnose. Aí eu quero passar a conexão para vocês aqui. Opa, eu vou compartilhar mais um pedacinho aqui. Isso tudo está escrito na apostila de vocês. E aí a gente vai para a ferramenta que a gente vai colocar em prática a partir de hoje. Então, aqui está escrito lá na apostila de vocês, no loop mental, que fala aqui alguns passos, né? Respiração, confirmação, pés no chão, convíncer, ressignificação é mais profunda, a PNL. E agora, aqui já entra lá o Neuroplanner, que é a nossa ferramenta, e eu tenho somente duas perguntas para fazer para vocês, e dentro desse quadro aqui, é o que eu quero que vocês tragam para mim, né? Dentro da mente de vocês aí. Eu disse, se quisessem trazer papel e caneta seria importante. Então vocês escrevam ali na dor. Quais são as 3 coisas que vocês não querem mais para a sua vida? Escrevam embaixo ali, ou escrevam num papel aí em casa, conversem com quem está do lado. Vocês sabem o que vocês querem, que é o lado do prazer? Escrevam também. Só que às vezes a pessoa não sabe o que quer, mas pelo menos ela sabe o que não quer, né? Ah, Felipe, eu não quero mais fazer tal atividade. Essa atividade me deixa ruim. Eu não quero mais ter esse peso, esse físico. Eu não quero mais ter essa dor física mesmo. Quando eu coloco dor ali, não é dor física, tá? Pode ser. Ah, eu não quero mais ter dor de cabeça. Tá ótimo, beleza? É o cérebro que vai trazer isso? Não, gente. Começa uma transformação dentro do meu cérebro. Mas, obviamente, eu vou buscar outros recursos. Não é pensando positivo que a dor pode sair. Agora, se é algo cognitivo, se é algo que o meu cérebro está criando essa dor, ela sai. Eu já tirei pessoas, olha só, a PNL já me trouxe vários benefícios. Pessoas que eram gagas, elas pararam da gagueira. Tem gente aí no grupo que teve uma experiência legal comigo com PNL. Se quiser abrir o microfone e falar, pode falar. Né? Eu vou ficar feliz em te ouvir e as pessoas entenderem aqui se é importante tu falar de algo que aconteceu, né, numa ferramenta que a gente trouxe da PNL e teve um resultado fantástico na tua vida aí. Agora, outros pontos. A PNL, PNL, o poder da mente, né, a significação dos nossos neurotransmissores, né, é programação neurolinguística que se chama, mas tem mais profundo que são essas conexões. Elas partem de um princípio. Eu tenho que saber o que eu não quero e eu tenho que saber o que eu quero. E aí eu tenho um eixo, vocês podem ver que tem uma linha aí no meio. Se eu não souber, né, exatamente esses 2 pontos, o que eu quero e o que eu não quero, eu não vou conseguir transitar em uma linha reta. Se eles ficarem misturados, se eles não ficarem claros, vai dificultar muito o que eu quero. Na próxima quinta-feira eu vou fazer um exercício que vai clarear um pouquinho mais isso. Deixa eu ver aqui. A Candy tá aí para dar um oi, Candy? Não sei se ela está nos escutando. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Oi. Oi, Candy, tudo bem? Oi, Lipe, tô aqui.
Que prazer falar contigo. Nós tivemos aí uma vez um momento aqui de trabalhar uma PNL e com o poder da mente a gente conseguiu tratar algo que era físico, né? Sim, até queria te falar, eu fiz um exame ano passado, porque fui fazer um check-up, né, normal, de saúde, e não tinha mais, na época que nós fizemos, para explicar para o pessoal, eu tinha esofagite crônica. Olha só. E o médico disse para mim, eu estava com várias restrições alimentares, até por isso que foi indicada endoscopia na época e tal. Mas eu acredito que isso, a gente sabe, né, que muitas doenças são psicossomáticas, né, Felipe? A gente Sim. sabe que tem muita coisa emocional mesmo. Eu acredito que era o meu caso, porque eu lembro que depois da técnica eu comecei a melhorar. E eu tomava, nem era omeprazol, né? Porque era um bem mais forte e tal, para o estômago. Eu tava bem mal já tava tomando há 1 ano essa medicação. Nunca mais tomei remédio para o estômago hoje, né? E o teu trabalho depende disso, né? Dependia naquela época, a Candy é a dona da voz mais bonita que existe aí no Brasil, ou talvez no mundo. E ela canta músicas líricas. Quem for nos eventos mais importantes de Gramado e ver que aquelas vozes bonitas cantando lá, a Candy vai estar entre elas, né, Candy? Alguma específica aí? Obrigada. Sim, Mas é. Sim, eu preciso por causa do trabalho. E na época eu lembro que eu comentei contigo, quando nós fizemos o curso de PNL, que eu estava muito chateada, porque eu tinha refluxo. E aquilo me deixava rouca e, né, estava atrapalhando totalmente o meu trabalho. Então, eu já estava, há um tempo, eu fazia show, vivia mal da voz e aquilo me deixou muito, muito triste. E graças à PNL foi algo que curou. Tanto que eu refiz o exame 2 vezes depois de endoscopia, não tenho nada, mas graças a Deus, graças à PNL, né, e o teu apoio ali. É verdade. Não, Tu foste o canal para a realização da técnica. E eu vejo o quanto ela é poderosa, assim. Eu fiquei muito feliz de ser esse canal, porque a gente usa a ferramenta PNL, usa essas ferramentas entendendo que ela pode fazer muito sentido na nossa vida. O que eu vou trazer hoje é uma ferramenta de PNL para ela trazer, né? Você é um canal que vou mostrar para vocês, né, uma forma, como na hipnose a gente consegue coisas incríveis com o poder da mente, né? Ali, neste caso, né, que a Candy relatou, nós tivemos aí um resultado, né, que trabalhou diretamente na saúde da Candy. Isso acontece muitas vezes com vários fatores, várias doenças, ou não só no caso da saúde, mas pessoas que estavam em estado de depressão, excesso de passado, excesso de futuro, né, e começaram a ressignificar, tratar melhor o poder da mente. Na mente ela é responsável sim por cuidar da nossa vida e nós temos que saber tratar ela. Se nós comer comida estragada, nós vamos passar mal. Se nós comer comida errada, nós não vamos ter o físico que a gente quer. Assim é na mente. Se a gente começar a não fazer o tratamento certo nos nossos pensamentos, nas nossas ações, vai começar a dar errado. Obrigado, Candy. Muito bom sempre te ouvir aí e contribuir, né, que a ferramenta funcionou. Tá bom, obrigada. Obrigado. Então é muito importante eu saber o que eu não quero. O que eu não quero mais para minha vida a partir de hoje. Eu não quero mais ficar procrastinando. Felipe, eu tô aqui em 2 horas que eu vou ficar aqui falando contigo, já foi mais da metade do tempo, e agora eu quero saber essa ferramenta porque eu não quero mais continuar treinando. Não é nem só bater uma meta, porque eu vou sugerir vocês bater uma meta agora em 72 dias. Mas não é o caso de bater a meta. Nós estamos treinando os nossos neurotransmissores. Nós vamos fazer um looping mental para nós melhorarmos a nossa vida. Não só agora nos 72 dias. Nós temos 72 dias que a partir de quinta-feira começa, né? Porque quinta-feira eu vou fazer exercícios mais profundos, é o mesmo assunto que a gente vai falar, só que com exercícios. Hoje eu estou perguntando para vocês, na próxima eu vou fazer mais exercícios. E aqui eu vou mostrar um pouco, né? Eu vou aumentando a ferramenta, eu vou começar a mostrar uma parte dela, mas ela é bem simples. Só que onde é que é o diferencial dela, vocês vão descobrir alinhado já com o que a gente falou até agora.
Eu acho que isso aqui vocês já fizeram alguma vez na vida. Metas e objetivos quantitativos. Eu perguntei se vocês tinham escrito, alguns ali não tinham. Mas eu indico vocês escreverem pelo menos para os 72 dias que estão por vir. Lá, se vocês notaram, 72 dias a partir de 20 de abril vai terminar dia 1º de julho, que é metade do ano. Então, metade do ano já foi. Quando a gente terminar os 72 dias, só temos mais meio ano pela frente. Então, nos últimos 72 dias que nos faltam dessa metade do ano, eu quero que vocês coloquem ali metas objetivas e quantitativas. Depois eu vou explicar um pouco das minhas ali. E eu quero que vocês coloquem o porquê. Ah, Felipe, eu quero emagrecer. Tá, por quê? Não, porque eu quero. Não, porque eu quero é pouco. Vocês têm que ter um querer. O porquê tem que ser muito forte. Não, porque eu quero ficar mais bonito. Tá, eu sei. Para quem? Como? Tem que ser mais forte. E o socioecológico aqui é um trabalho de PNL que a gente vai fazer na quinta-feira. Porque se vocês não tiverem metas claras e objetivas, não souberem o porquê, aqui no socioecológico vocês vão saber porquê. Se vocês não conseguirem clarear o que vocês podem colocar em 72 dias, muitos aqui vão colocar, porque eu sei que são vários empreendedores aqui, olha, eu quero atingir tal número de vendas, eu quero melhorar em X% minhas vendas. Ali eu tenho um número de 50% que eu quero melhorar um veículo de vendas da minha empresa. Então, tá aqui escrito. Aí, como eu vou fazer isso? Eu tenho o meu porquê, vocês vão ter os de vocês. Só que agora começa Até aqui tá fácil? Alguém coloca aí sim ou não, se tá fácil falar que escrever sobre suas metas e objetivos. Na quinta-feira a gente pode escrever sobre isso, ou até quinta-feira vocês escrevem e vem pronto com isso aqui na quinta. Metas e objetivos. Ou melhor, metas, objetivas e quantitativas. Escrever por quê? Eu vou dar um exemplo agora para vocês. Eu coloquei aqui também, lembra aquele círculo que vocês viram lá, que era a roda da vida? O que vocês vão colocar de meta na família? E aqui a gente começa com as conexões neurais. Família, perdoar um parente, falar mais com os pais, com os filhos, passear na casa um de outro. O que tem que fazer? O que vocês precisam fazer com a família que estão procrastinando? Daí vocês vão dizer assim, ah, Felipe, mas é muita coisa que é família, intelectual, espiritual, eu tenho que fazer uma coisa de cada. Eu quero melhorar meu físico, só. Mas aí vem as neuroconexões. Lembra aquilo que eu falei de levantar a sobrancelha, de respirar? O cérebro está toda hora entendendo que o racional e o emocional brigando. Se eu estou com um problema, minha família lá eu não perdoo, não falo com eles lá e isso me incomoda, eu tenho que colocar ali para solucionar. O intelectual, poxa, eu quero fazer mais mentorias, mais aulas. Espiritual, eu tenho que trabalhar. O financeiro, eu preciso fazer um curso financeiro. Eu preciso buscar uma renda extra. Eu preciso fazer alguma coisa. Tá aqui, melhorar minha carreira, tá? Ficou separado aqui, no copia e cola. Minha carreira, eu tenho que me formar num determinado curso. Enfim, cada uma aqui tem um porquê. Eu coloquei um exemplo, tá? Até aqui tudo tranquilo? Alguma pergunta? Vamos lá. Metas, objetivos. Eu vou explicar para vocês. Não é só metas que a gente vai colocar, tá, gente? É o porquê nós vamos trabalhar isso. Lançar um curso. No meu caso, aqui eu dei um exemplo, né? Aumentar alunos de mentoria em 50% individual. Lançar uma mentoria em grupo e uma comunidade recorrente, que vai ter todos os meses. Por quê? Porque o meu propósito de vida é ajudar pessoas no desenvolvimento humano. Isso aqui é o meu propósito de vida. Eu tenho empresas de outros setores. E eu gosto de trabalhar como empresário, só que o meu propósito de vida é ajudar as pessoas. A Candy deu um relato agora que em algum momento eu estava lá e servi de ferramenta. Isso é um prazer que, para a minha vida inteira, eu conto essa história e é fantástico participar desse momento. Eu vivo para ter esses momentos. Quantos outros momentos eu tive com pessoas que até hoje me agradecem ou que estão vivendo em algo melhor que eu contribuí, sendo pago ou sendo gratuito. Né? Mas isso me dá prazer. Então eu tenho o meu porquê fazer isso. Porque, gente, lançar um curso, aumentar 50% e lançar uma mentoria em grupo, isso dá um trabalho danado. Se eu não tiver um bom porquê, eu vou procrastinar. Se eu não tiver um bom porquê e o meu neuroconector não tiver prazer em tudo isso aqui que acontece, ele vai buscar prazer em outra coisa, vai buscar prazer em olhar para o celular na hora que piscar uma luzinha e eu tenho que olhar o Instagram, na hora que eu for tomar um café, ou que chegar uma pessoa, eu vou lá conversar com ela, eu vou me distrair e fugir. O meu neuroconector vai proporcionar o que precisa ser proporcionado com outros porquês. Então tem que estar muito esse objetivo do que eu quero com o meu porquê é o primeiro gatilho para mim
treinar meu neurotransmissor. Aqui, no caso, né, me satisfaz, né, é um mercado de alta rentabilidade, eu não estou fazendo isso somente de forma gratuita, e onde pode me trazer uma liberdade geográfica. Eu posso morar em outros lugares e ter isso aí. O socioemocional aqui eu só coloquei para vocês que é uma técnica que vai clarear mais, né, vai fortalecer o que vocês já sabem ou vai clarear mais. Olha só um exemplo que eu coloquei aqui, família. Isso aqui é uma meta para 72 dias, não é por dia, tá, gente? Por enquanto. Conversar mais com os meus pais. Dar mais atenção para as minhas filhas. Poxa, são coisas que estão lá, né, nas minhas metas. Dentro de 72 dias eu vou fazer isso aqui. Treinar mais o inglês. Fazer um curso de presencial sobre PNL, mais um curso. Aqui no espiritual e financeiro, mantinha o mesmo. Talvez não precise colocar nada, estou dando exemplos, tá, gente? Carreira, aumentar o número de funcionários. No meu caso, a empresa, né? Colocar um fixo e mais uma equipe terceirizada para a empresa, para lançamentos de produtos. Quantifiquei. Físico, manter a academia, treinar mais uma vez na moto. Não estou treinando de moto por semana, vou treinar uma vez por semana. Contribuição, fechar um contrato da Pop Block. Eu tenho um projeto social de aprendizado em jovens empreendedores, então eu vou ter que fechar mais um contrato ali dentro de 72 dias. Fortalecer o network nos canais que eu já participo. Eu não preciso buscar grupo de relacionamento, eu preciso fortalecer meus relacionamentos nos meus. Emocional, né, blindar a mente, né, buscar mentores, né, e falar mais com a família sobre isso. Isso eu faço bastante com a Mari, só coloquei como exemplo, mas para mim é manter o mesmo. Ir mais em campeonatos, aqui diversão, eu quero fazer campeonatos e as viagens prazerosas, eu tenho que colocar alguma coisa na diversão. Eu coloquei aqui um exemplo, então, um planejamento geral, eu estou olhando ele para uma sacada assim de olhar ele numa folha só. O que eu passei para vocês até agora está aqui nesse lado, né, onde é que começa ali, né, os três pontos maiores e cada meta individual. Isso aqui nós vamos fazer até quinta-feira, né? Não é na quinta. Vocês vão fazer até quinta-feira e na quinta eu vou trabalhar isso aqui para ficar mais forte em cada um de vocês. E aí, por exemplo, aqui no meu caso, estava lá, lançar um curso e aumentar 50% os alunos, aí eu vou separar aqui nas 10 semanas que estão vindo. Nos 72 dias são 10 semanas. Primeira semana, eu vou escrever aqui, eu não vou lançar curso nenhum por enquanto, eu vou lançar o curso lá na semana 6, e eu vou lançar a mentoria lá na semana 9. Na verdade, eu vou lançar aqui na semana 9 e 10 uma mentoria em grupo com os cases de vocês. Vocês vão fazer tanto sucesso que lá no mês 9 e 10 eu vou dizer, olha só, os alunos que participaram da primeira turma, que é o nosso combinado, que vocês estão aqui de forma gratuita, vão ser cases de sucesso. Então aqui eu tenho toda uma programação que eu vou escrever, né, baseado nessas metas que eu coloquei aqui. Família, está escrito lá que eu tenho que dar mais atenção para meus pais, então eu vou visitar, na semana 1 eu vou ter que visitar uma vez meus pais. Ou eu coloco aqui toda semana pelo menos uma, ou uma semana sim, uma semana não, eu fazer uma visita para eles. Então está ali. O que eu vou fazer dentro dos meus neurotransmissores? Aí que entra a sacada, pessoal. Eu estou falando com os meus neurotransmissores que eu tenho um equilíbrio na vida, é o primeiro ponto, e eu vou ter que dar um estímulo para ele ficar feliz. Nossa, eu coloquei visitar meus pais. Show! Quando eu riscar aqui, visitei meus pais. Eu não sei se vocês, quem não faz checklist, vocês fizerem um checklist e só no ponto de vocês riscar um ou fazer um Vzinho, completei esse. É uma dose de prazer que vocês têm. Façam 5 coisas que vocês vão escrever no dia. Escrevam 5 coisas que vocês vão fazer no dia. Ir na academia, fazer uma alimentação saudável, aí ir para o trabalho, no trabalho abraçar alguém, ligar para o meu pai, para minha mãe e aí almoçar. Olha, 6 coisas de manhã. Né? Chegar em casa de noite, brincar com as minhas filhas, de tarde fazer 5 reuniões. Cada uma delas escrito, cada vez que vocês fizerem uma, vocês vão dar um check-out. Vocês lembram lá que deixa eu voltar aqui, quem conseguir abrir a câmera para mim é melhor agora. Se vocês lembrarem que eu falei lá no começo, um ricaço, uma pessoa sucedida, uma pessoa boa, de influência, um formador de opinião, ele diz que ele é viciado em trabalho. O nome viciado, que eu quero que chame a atenção, eu dizer ele é viciado em excelência. Tem pessoas
Tem pessoas que querem ter sucesso, mas são viciadas em mídias sociais e não trabalham com mídias sociais. Tem pessoas que querem ter sucesso, mas são viciadas em Netflix. Tem pessoas que querem ter sucesso, mas são focados ou têm vício em ficar procrastinando as coisas, em ficar com falta de atenção. Então nós temos que estar focados, ou nós temos que estar viciados no bom sentido. Viciado o que é? Dando doses de prazer para o que nós queremos. Se meus objetivos são ganhar dinheiro, emagrecer, ter um esporte legal, eu tenho que ter prazer em cada momento do meu dia que eu estou buscando aquele esporte. Então vamos lá. Se eu quero lançar um curso lá no começo de julho, vou lançar o método Transformação Método 72, a turma 2. A turma 2 com os cases da turma 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a turma 1. E eu tenho que fazer a turma 1, eu tenho que fazer ela ficar melhor, para lá eu lançar. Eu não posso lançar a turma 2 sem ter a turma 1, e a turma 2 ela vai ser paga, eu tenho um orçamento que ela vai pagar todo este tempo que eu fiquei criando ela. Então, a cada momento eu estou tendo doses de prazer, porque hoje quando eu passo um vídeo para vocês, lá no meu primeiro vídeo que eu fiz, uau! Estou em busca do meu dose de prazer. Nossa, agora hoje o dia inteiro eu fiquei programando aqui como a gente ia falar, porque é muita informação, eu estou reduzindo o máximo. Porque eu falei aqui quase toda a vida e cérebro, e tem que reduzir o máximo. Então, cada coisa que eu fazia, cada etapa era dose de prazer. Eu estou tão conectado e tão focado nisso que isso vai dar certo. Junto a isso, eu consegui essa semana falar com os meus pais, eu brinquei mais com as minhas filhas, programei agora para andar de moto já no próximo final de semana, já andei no final de semana passado. Eu estou fazendo aquilo, estou congruente com o que eu escrevi. E cada coisa que eu faço, isso me dá doses de prazer. Eu estou ficando viciado em fazer o meu planejamento dar certo. E se eu ficar viciado em fazer o meu planejamento dar certo, para mim ficar viciado eu preciso doses. Lembra da sobrancelha levantada? Aquela mínima coisa que parece que não tem sentido. Lembra daquele pequeno detalhezinho que eu tenho que fazer, o looping hipnótico? Se eu entrar num looping dentro do meu checklist, se entrar num looping dentro do meu planejamento com neurotransmissores, eu vou ser o melhor naquilo. Vocês querem fazer um planejamento e ser o melhor no planejamento de vocês? Sim. Vocês querem colocar uma meta e ser a pessoa mais bem-sucedida em cumprir aquela meta? Vocês não podem ter doses de prazer em outras coisas. As doses de prazer, os neurotransmissores, as doses de adrenalina, tem que respirar mais fundo quando vocês entenderem que aquele projeto ali vai funcionar. Vocês vão começar a ficar ofegante, porque aquilo ali é que vai dar adrenalina. Nós temos um mentorado que ele tinha problemas de conjugais, ele traía a esposa, porque ele precisava dose de adrenalina. E aí nós começamos a canalizar as doses de adrenalina dele. Ele foi buscar no esporte doses de adrenalina, e que daí ele não queria trair a esposa, ele queria dose de adrenalina. E aí o esporte começou a fazer parte da vida dele e da família dele. Então olha só, a gente não busca uma coisa ou outra, a gente busca a satisfação do nosso cérebro nas conexões que ele precisa, nos neurotransmissores que são a dopamina, a endorfina, a adrenalina. A gente precisa disso. Se a gente não colocar isso dentro dos nossos propósitos, dos nossos projetos, nós vamos buscar fora. Que seja no celular, que seja no cigarro, que seja num chocolate a mais que a gente vai comer. A Mari, a minha esposa, ela gostava, e gosta hoje de doce, não sei se gosta, mas no café, ela não toma mais com açúcar, eu não tomo mais com açúcar. Começou comigo, eu adorava açúcar. Eu pegava um café sem açúcar, era horrível. E eu comecei a entender que aquilo me fazia bem e comecei a gostar do café. E comecei um passo a passo. Coloquei açúcar mascavo primeiro, depois eu fui experimentando de vez em quando um sem açúcar. Hoje eu tenho prazer em tomar um café sem açúcar. É ruim quando eu tomo, parece que tem remédio ali. Então, olha só, os meus neurotransmissores estão a favor do benefício que eu quero para minha saúde. Imagina se eu quisesse melhorar a saúde e fosse tomar um café com açúcar que não me faz bem. Então, do exemplo do café, do exemplo que a Candy deu, de outros exemplos que vocês já têm, eu quero que vocês comecem a confiar que as ações que vocês fazem, vocês não estão fazendo para ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Não, na verdade, tu quer suprir o que os teus objetivos, o teu cérebro, o teu íntimo quer. Quer ter prazer, quer ter felicidade. Eu quero ter prazer e felicidade, eu quero ser uma pessoa melhor. Agora, se as coisas, imagina só, para mim ter prazer, felicidade, o meu racional quer que eu fique rico.
Mas para mim ficar rico, eu tenho que trabalhar e aturar aquele chefe chato todos os dias. Para mim ficar rico, eu tenho que aturar clientes. Para mim ficar rico, eu tenho que fazer um monte de coisa ruim. O que vai acontecer com os meus neurotransmissores? Eles vão querer buscar prazer. Olha só, quando a pessoa fala que ela é rica, ela é viciada em trabalho, que ela é viciada, ela diz, nossa senhora, eu busco aquelas conexões neurais. Existia um camarada, um milionário, que aos 50 anos ele disse assim, ó, pessoal, eu tô largando tudo na minha vida aqui, minhas empresas, a empresa tal vai ficar com fulano, eu tô dando de presente pro meu filho, obviamente, era filho dele, ele que vai tocar, a outra eu vou vender, essas aqui eu vou fechar, as casas e os imóveis que eu tenho só com a renda, eu vivo a minha vida inteira e eu não vou mais me preocupar em trabalhar. Ele saiu e ficou 3 anos vivendo o mundo inteiro e começou a ficar doente com 50 anos, começou a ficar doente, começou a ficar com problemas de estresse, nervosismo, ansiedade. Ele voltou a trabalhar e voltando a trabalhar, não precisava pelo dinheiro, ele começou a recuperar a saúde dele de volta. Ele realmente estava viciado em trabalho, ele não conseguiu se viciar em outras coisas. Então, muitas vezes, nós podemos estar viciados no comodismo, nós podemos estar viciados nas pessoas comuns à nossa volta, nós podemos estar viciados nas mídias sociais ou em algumas coisas. Não tem problema, não é preguiça, não é que a gente está errado, é simplesmente que a gente até agora... Ah, Felipe, mas eu mentalizava positivo, mas eu estava viciado em outra coisa, era inconsciente. E agora eu posso fazer algo consciente de treinar meus neurotransmissores. Eu vou apresentar mais uma vez, eu vou aprofundar a ferramenta para vocês agora. Olha só, a ferramenta, ela é o meu planejamento durante 72 dias. Me respondam aqui, é fácil fazer isso? Porque eu vou passar a segunda fase dela. É a mesma até agora, não vou mudar ela. Eu só vou aprofundar mais ela. Até agora tá fácil? Sim ou não? Não vi, eu não tô com a câmera de vocês ligada aqui. Deve ser sim? O pessoal não quer falar muito, não. Na guerra, pessoal, foi desenvolvido um instrumento que é a estratégia, a tática, e a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional. Alguém já ouviu falar isso? Alguém já ouviu falar que os instrumentos, dentro de uma empresa, a gente trabalha a estratégia, a tática e operacional. Isso veio de guerra. Então, na guerra, eles estão lá trabalhando as estruturas de um ataque. Então, ele está lá no estratégico, que é algo mais amplo. Aqui tem até um porquê dessa cor verde, tá, gente? Aqui vocês vão ler na apostila de vocês porquê da cor verde. Agora, no planejamento semanal, porquê da cor laranja. Nós fizemos ali um planner, né? Esse instrumento, nós fizemos ele uma vez só. É de 72 dias. E eu separei aqui por semana e lá na quinta-feira eu vou explicar melhor. Então, na quinta-feira a gente vai vir e vai fazer todo ele. Uma vez por semana, eu vou separar, por exemplo, domingo. E vou olhar, fazer a minha programação da semana. Aí eu estou numa operação tática. Aí eu consigo quantificar mais. Esta semana eu vou uma vez no meu pai. Eu vou andar de moto uma vez no sábado, que seja. Eu vou fazer 50 postagens no Instagram. Eu vou visitar 10 clientes para mim falar sobre mentoria. Eu vou ligar para mais 3, 5, 10. Eu vou colocar aqui na estratégia da semana. E eu vou selecionar uma prioridade. Coloca aqui prioridade. Ah, não, eu vou ter que fazer 10 coisas na semana, mas 5 eu sou obrigado, é minha prioridade. Eu vou fazer primeiro essa. E dou mais uma sacada para vocês. Comecem pelas mais difíceis. Não, eu vou fazer essas aqui que são mais danadas, porque depois as fáceis é bom. Se vocês começarem pelas fáceis, as difíceis pode ficar para outra semana. E lembra da procrastinação? E se vocês começarem pelas mais fáceis e para mais difícil, vocês vão dizer para o cérebro de vocês que ele é que comanda, porque ele sempre quer fazer mais fácil. Vocês vão treinar os seus neurotransmissores, que vocês ficam com o maior prazer em resolver as difíceis primeiro. E vocês têm que colocar prazer nelas. Ah, Felipe, mas é difícil aqui uma vez só. Na semana, eu pensar em toda semana é difícil. A gente vai pensar por dia, tá, gente? Calma que a gente vai chegar no dia a dia. Nós vamos fazer um planejamento desse por dia. Por mês não, por 72 dias é fácil. 10 vezes eu vou fazer isso aqui. 10 domingos eu vou fazer isso aqui. Programação da semana. Essa semana, o meu checklist é este. Eu não posso deixar de fazer isso e a minha prioridade é essa. Propósito. Por quê? Qual é o meu propósito de fazer isso? E aqui, dentro da família. Ah, essa semana eu não vou visitar minha família. Essa semana eu vou cuidar do meu espiritual. Semana que vem é da família. É semana da família. Então tá certo, não preciso colocar nada. Meu físico. Ah, vou ter que fazer 3 vezes por semana academia.
Contribuição. Não, vou deixar para daqui 2 semanas. Não vou fazer contribuição. Aqui eu posso deixar algumas em branco. Mas elas têm que estar congruentes com o meu de 72 dias, com o meu geral. Esse verde é o geral. E aqui, todo final de semana, ou todo um dia que eu escolher, de segunda-feira, domingo, começar a semana aqui organizando. Agora, esse lado aqui, a metade do lado esquerdo, ele é o meu planejamento, o que eu vou fazer. O lado direito, vocês viram que mudou um pouquinho lá de cima, né? Esse aqui de cima eu planejei um pouco. Agora esse aqui, aí vem um gatilho do cérebro que é talvez a chave de tudo isso e por isso que as pessoas, elas procrastinam e por isso que elas treinam errado os seus neurotransmissores. Elas treinam errado os seus neurotransmissores porque elas, quando não atingem um resultado, elas se consideram como um fracasso. Por exemplo, no domingo, antes de eu fazer o meu próximo, esse domingo eu fiz esse aqui, ó, na quinta-feira eu fiz esse aqui, aí lá na outra quinta-feira eu cheguei aqui e vou fazer o meu segundo planejamento e vou ver números atingidos. Ah, eu consegui fazer 10 visitas, eu consegui fazer isso, ok, só vou botar um ok, atingido. Ou não, faltou 3 ou faltou 4. Comentário do coach. Gente, vocês vão ter que ter um coach ou alguém para ajudar vocês. Então aqui, e está escrito aqui embaixo, né, como vocês podem fazer isso. Comentário do coach. Eu vou ter que pegar a minha esposa, um amigo, que eu vou me comprometer com um amigo. Ah, cara, eu estou fazendo essa tarefa aqui. E a minha prioridade vai ser essa e eu vou ter 5 minutos de conversa. Se for a esposa, o esposo, melhor ainda. É um comentário de um coach, uma pessoa que gosta de vocês, um filho, alguém que vocês vão dizer assim, olha, eu quero que tu me ajude. Aqui vocês começam a se comprometer mais. Vocês com vocês mesmos é um tipo. Vocês falaram que tem gente que sonha junto, então bota ele aqui a ser o teu coach para saber se está no caminho certo. E este aqui, ó, plano de correção é a palavra-chave. Vocês se não fizeram, não é porque deu errado. Vocês têm chance ainda de ter um plano de correção. Poxa, eu vou fazer mais na próxima semana. Eu tô vendo que esse negócio de academia não dá certo. Eu vou fazer uma corrida durante a manhã. Eu vou fazer alongamento. Esse negócio de academia, sei lá, não gostei, não curti, é diferente. Ah, emagrecimento. Não, eu fui numa nutricionista, não gostei. Eu vou ir numa outra. Essa ali não... Então, o plano de correção pode ser. E o propósito? Sempre com propósito. Por que eu estou fazendo essas coisas? Nota da semana. Aí vocês vão dar a nota para a semana. Isso aqui, gente, cada quadradinho que vocês estão escrevendo, por mais que ele dure 1 segundo, nota, vocês vão dar a nota de só escrever o número 1, 2, 3, 4, 10. Isso vai dar uma dose, é aquelas mini doses que vocês vão estar treinando. Por isso que ele tem vários elementos. Vai ter o 72 dias, tem o elemento da semana e vai ter o elemento do dia. Anotações, quanto mais vocês podem fazer isso aqui online ou pode escrever, imprimir e colocar escrito isso aqui. Até agora alguma dúvida? Vamos para o nosso último quadro então? Eu coloquei aqui um último quadro que fala em Neuroplanner diário. A mesma coisa, tá, gente? Aqui ó, não mudou do semanal, só que eu vou colocar por dia. Aqui no lado direito de conferência mudou um pouquinho. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar um exemplo que eu coloquei aqui. Em 10 minutos a gente faz isso aqui, tá? Todos os dias pela manhã eu posso escrever. Eu vou na academia, eu vou fazer a reunião 1, eu vou fazer uma videochamada, eu vou visitar 3 pessoas, eu vou buscar itens, sei lá, eu tenho que buscar uma peça para moto, eu vou buscar... Esses dias eu tive que buscar algumas coisas e aconteceu bem isso aqui. Eu estava ali na tarefa durante o dia. Lembram que um ricaço ou uma daquelas frases lá em cima é não confunda movimento com ação. Eu estava colocando itens na minha lista que eram movimentos. Eu tinha que buscar alguma coisa em 100 km de distância que não era prioridade e não estava dentro dos meus propósitos. Eu estava indo simplesmente porque alguém falou, buscou, eu achei que teria que, mas quando eu vi, não, mas espera aí, está dentro do meu Neuroplanner? Não, não está. Eu simplesmente risquei esse e ganhei uma tarde de bons propósitos, de boas práticas para a minha vida. Oi, pode falar. Iniciar o movimento de ação. Aí que vem, aí olha só, muito obrigado pela pergunta. Aí que vem a ferramenta. Aí que vem essa ferramenta. Deixa eu voltar aqui para mim te ver. Quando a gente tem um movimento
e não tem ou quando a gente está fazendo alguma coisa e não está congruente com o nosso propósito, ele é só um movimento. Eu ia buscar umas coisas para alguém que poderia ser depois um motoboy, poderia ser outro dia, não era pressa, não era aquele momento, quem sabe se resolve de outra forma. Se ele está dentro do meu propósito, se ele está dentro do meu porquê, está na minha atividade, ótimo. Eu vou colocar lá propósito. Por exemplo, visitar meus pais. Imagina só, olha a sacada, gente, olha a sacada. Conexão neural. Vocês querem enriquecer e ficarem felizes porque estão com, sei lá, muito dinheiro no bolso. Para isso, vocês têm que trabalhar bastante. E aí vocês passaram lá na casa dos pais de vocês, e os pais de vocês quiseram dar um mimo, ou alguém que vocês gostam, que está com vocês e querem tirar o tempo de vocês por alguma forma. Naquele momento, o teu cérebro diz assim, ó, isso está me atrapalhando para a minha vida. Ou, eu vou ficar aqui um pouquinho, eu sei que não está congruente com o meu objetivo, mas eu vou ficar aqui porque eu tenho que agradar o sogro ou a sogra. Neste momento, vocês treinaram seus neurotransmissores para dizer que os momentos de prazer não precisam estar congruentes com os teus momentos de foco, de propósito, de destino. Agora, se tudo que vocês colocarem, olha só como eu percorri, família, relacionamentos, eu coloquei todos os itens que giram a nossa vida. Se eu tenho um propósito para cada um, quando os meus pais forem me pedir alguma coisa, pai, eu vim te visitar tal dia. Eu estou feliz comigo mesmo e aqueles dias que eu não fui, eu estou congruente com o meu sonho, eu estou tendo tempo para fazer outras coisas. Isso não vai se tornar uma preocupação, isso não vai se tornar um neurotransmissor que está dizendo assim, eu estou com desvio de foco. Então, e às vezes a gente faz isso. Eu não vou cuidar da academia agora porque eu não tenho dinheiro ou tempo para isso. Eu tinha uma crença de academia porque, num tempo atrás, eu achava que quem fazia academia era quem tinha tempo a perder. Na minha crença, eu achava que eu tinha que trabalhar, eu tinha que ganhar dinheiro. E eu tinha muitos amigos que não tinham onde cair morto, estavam lá fazendo academia e vinham me pedir dinheiro emprestado. Eu disse, poxa, peraí, eu tenho que trabalhar. E eu bobo, quem emprestava dinheiro aí? Eu ajudava. Então eu disse, poxa, mas peraí. Tanto que minha mãe falava, tu tá aí se matando, trabalhando e os vagabundos lá fazendo o que querem, pela vontade do corpo, e tu ainda ajuda eles, tu tem que cuidar de ti. Minha mãe puxava muito a orelha. E aí isso era um problema para mim. Então, quando eu pensava em fazer academia, o meu cérebro me colocava igual aquelas pessoas, e aí acontecia uma coisa errada no trabalho, eu me punia, porque aquilo era um problema, porque aí o troço ia piorando, e não durava um dia a academia, ou às vezes um mês. E eu fiz umas 10 ou 20 tentativas. Isso acontece para quem quer emagrecer, isso acontece para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer empreender. Eu conheço empreendedores que não empreendem, porque o fulano empreendeu e deu errado, porque isso aconteceu e deu errado. E a gente vai criando essas crenças, aí é bem PNL, e não significa elas de uma forma correta. E a gente pode ressignificar e melhorar isso. Só que eu coloco mais. Como a gente vai ressignificar isso? O Edmilson perguntou, como eu faço isso? Eu posso entender bastante coisa de programação, eu posso fazer uma hipnose clínica e ressignificar tudo isso. Mas eu quero pular todas essas etapas com vocês. Eu quero que, se vocês toparem o desafio de ficar 72 dias, e não vai durar os 72 dias, eu tenho certeza que vocês vão multiplicar os resultados. Mas coloquem uma meta, 72 dias, e façam pelo menos 21. 21 dias são os mais danados. Se vocês pesquisar os 21 dias da PNL, os 21 dias de negação. Os 21 dias vocês vão fazer basicamente porque o Felipe pediu, vocês vão fazer porque vocês querem provar que funciona ou não funciona, vocês vão fazer porque vocês são cabeça dura. Os 21 dias primeiros, eles são os mais difíceis. Só que lá, perto do 20º, vocês vão dizer, mas peraí, muita coisa mudou na minha vida. Nossa, se eu suportar mais 21 dias, e terceiro ciclo de 21 dias, eu estou perfeito. Aí eu consigo fazer o que eu realmente faço na minha vida inteira. O checklist que vocês colocarem agora para 72 dias, pegam leve. Colocam um checklist leve. Eu não quero que vocês se enchem de tarefas, mas eu quero que vocês façam um checklist. 72 dias, uma vez por semana e todos os dias. Eu vou passar ele agora. Daqui a alguns minutinhos, a gente sai da reunião, eu vou passar ele no grupo. E vocês começam a escrever e fazer ele. E aí vocês têm 72 horas para dizer assim, Felipe, isso aqui não é para mim. Mas é muita coisa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Muitas pessoas hoje me ligaram, muitas não, né? Umas 3 ou 4 me ligaram ali. Tem 36 pessoas no grupo. A gente estava aqui com 16 pessoas no máximo. 33 pessoas no grupo. Metade veio. Tá dentro.
está dentro. Geralmente vem 20% do que está num grupo, né? No meu número, no meu funil aqui, está perfeito. Veio mais gente do que o planejado. Mas a metade, ou geralmente a maioria, não vem. Que está no grupo, eles já passaram o filtro. Muitas pessoas ficaram sabendo, passaram no filtro. E lá na quinta-feira, eu espero que esse filtro não seja tão fino, não. Este momento, a gente vai na quinta-feira começar 72 dias de treinamento para Edmilson. Separar o que é um movimento de uma ação. Porque às vezes a gente está fazendo coisas e a gente não sabe, não está escrito lá o propósito, o porquê. Então não faz. Isso é um movimento. Eu estou me enganando, achando que eu estou trabalhando. Eu estou me enganando, achando que eu estou fazendo alguma coisa. E eu sou só alguém que está gastando tempo. Não está focado. E aí, se eu estou só gastando tempo, eu vou buscar minhas doses de dopamina, endorfina, serotonina, adrenalina em outros fatores. É no cafezinho, é no chocolate, é no celular, é numa conversa com alguém, é na Netflix, é em muitas coisas, menos nos meus objetivos. Então, não é só pensar positivo. Olha só. Pensar positivo, ressignificar é PNL. Acreditar que isso atrai coisas boas é física quântica. O que nós estamos falando não isenta as outras duas, porque a gente pode atrair coisas boas e pessoas boas, nós podemos ressignificar tudo que a gente pensa e mudar o nosso comportamento, só que a gente tem que treinar o nosso neurotransmissor para ele não nos sabotar. Não adianta eu pensar, ressignificar e não treinar o nosso neurotransmissor. Como é que eu vou treinar? Ferramenta de PNL, a gente faz uma imersão no final de semana e eu treino vocês. Mas isso... eu preciso de um final de semana, a gente precisa abrir mão de muita coisa, e é no final de semana. Se vocês seguirem o percurso desse checklist que eu já mostrei para vocês, não é mais do que aquilo. Eu sei que é bastante coisa, né? A gente tem ali 72 dias para programar, é uma folha. Depois 10 folhinhas, são 10 semanas. Mas não é tudo uma vez só. Toda uma vez por semana a gente vai escrever ali o que a gente vai fazer na semana. E todos os dias, eu vou mostrar aqui a do dia, para vocês verem que tem alguns gatilhos de endorfina. O que o Facebook, o Instagram, as Big Techs fazem, a gente está fazendo neste projeto. A gente está, uma curtida, um like, que é a mesma coisa, um comentário, uma visualização, tudo isso que vai trazendo doses de endorfina, ou serotonina, ou a neuroadrenalina, ou o gama, todos os componentes que a gente precisa, nós estamos trazendo neste planner. E se eu estiver percorrendo esse planner, eu vou ter sim a minha mudança significativa, aí depois eu posso aumentar minhas metas, depois eu posso olhar no segundo ciclo de 72 dias, ou quando eu já resolvi eu já treinei meu neurotransmissor, aí eu vou treinar ele para coisas mais fortes, aí eu vou ganhar mais dinheiro, não, agora eu vou ser campeão do motocross, agora eu vou, aí eu tenho, só que óbvio, coerente com cada momento e fase da minha vida, né? Nós não precisamos estar louco. Eu te respondi, Edmilson. Respondeu. Tá bom. Aqui, ó, no lado, eu fiz aqui o lado, o programação do dia, aí eu coloco aqui, prioridade. Eu tenho que ir lá na mentoria com o Felipe, eu tenho que visitar meus pais, comer saudável, isso aqui é prioridade, isso aqui eu não vou ter, eu vou ter que fazer hoje, isso é meu dia hoje. Não tem negociação com isso aqui. A prioridade. E vou fazer primeiro. Aí depois, se der tempo, aqui não está escrito fazer inglês. Aí se der tempo, eu vou fazer inglês, meus 5 minutos de reflexão, aí se der tempo eu vou buscar os raios dos itens que está escrito aqui no checklist, que talvez é uma coisa que não me adianta muito. Fazer favor para alguém. Óbvio, se fazer favor para alguém está lá no contribuição, aqui embaixo, ó. Uma vez por semana eu vou fazer um favor para alguém, ou uma vez por semana eu vou contribuir com ação social, ou com amigos, ótimo. Tem que estar ali coerente, mas, poxa, essa semana eu já fiz minha boa ação. Semana que não está mais dentro do meu propósito, só na outra semana eu tenho espaço para isso. Um rico, uma pessoa próspera, ela trabalha com agenda. Às vezes a agenda é um pedaço de papel, é simplesmente uma organização mental, mas é agenda. A gente vai falar com ele, olha, eu não está na minha agenda, não posso, eu só tenho agenda para isso semana que vem. Se acontecer uma coisa importante, ele larga a agenda, mas ele segue a agenda. Propósito, tá, gente? Eu coloquei aqui, ó. Eu dei um exemplo aqui, muito perto do que eu estou fazendo. Cuidar do corpo para ser saudável. Óbvio, a gente quer cuidar do corpo para ser saudável. No meu caso, eu quero ter uma boa impressão. Eu quero ficar com os ombros mais largos, peitinho mais forte, tanquinho, será que eu chego lá? E quero ter uma melhor impressão, uma boa postura. Eu tenho ali minhas metas porque eu quero ganhar dinheiro. E eu tenho que contemplar momentos com os meus pais, né? Aí eu posso simplesmente escrever amor, eu posso escrever dinheiro e posso escrever corpo ou saúde. Eu não preciso escrever todo aquele texto ali que eu coloquei para vocês. Eu coloquei em negrito ainda só algumas palavrinhas. Posso só escrever qualquer coisa. Lá em família,
Eu não preciso escrever tudo, eu só coloco ali, ó, paz. Esse dia eu vou ter que, né, cuidar dos meus pais. Eu sei que esse dia é destinado aos meus pais. Talvez espiritual não tá aqui, relacionamento não tá aqui, contribuição não tá, diversão não tá. Hoje não é o dia de espiritual, diversão e relacionamento. Hoje é o dia que eu vou ter que cuidar da minha carreira, do meu intelectual e do meu emocional. Só a mentoria vai me resolver esses 3. Eu vou lá numa mentoria com o Felipe que ele vai me resolver esses 3 pontos. Vai cuidar da minha carreira, vou aprender alguma coisa e vou cuidar do meu emocional. Academia, falar com meus pais e meu financeiro que eu vou trabalhar. Ponto. Resolvido esses. Depois, lá na semana, eu vou fazer um comparativo, se eles estão coerentes. Daqui a pouquinho eu escrevi na semana lá uma coisa e só estou me divertindo aqui, daí tá errado. Palavra do dia. Aí, o lado direito, vocês vão... Isso aqui é um ponto importante, que é o que vai fixar. Aí a gente vai trabalhar um hormônio específico nesse dia aqui, né, que é um neurotransmissor específico nesse dia aqui, que ele está anexado com a recompensa e anexado com o nosso planejamento. Ai, meu Deus. Depois eu mostro lá para vocês qual que é. Faltou a palavra agora. Palavra do dia, família. Quilômetro extra aqui, ó. O que eu vou fazer, o que eu fiz a mais hoje? Ah, não fiz nada. Não, eu fechei um negócio lá. Poxa, uma coisa a mais que eu não esperava. O que eu fiz a mais? Me parabenizar por causa disso. Dedico o dia, poxa, minha mãe, fui lá, né, ainda bem que eu fui visitar ela, dedico o dia. O que eu aprendi hoje? Hoje eu aprendi a fazer checklist. Eu dou um exemplo aqui. Aprendi que o checklist pode mudar a minha vida. Se eu não sei para onde é que eu vou, alguém consegue terminar essa frase? Se eu não sei para onde é que eu vou... Vocês não escutaram essa? Qualquer lugar serve. Aí, Carol, isso aí. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Se eu não tenho escrito, eu não tenho um plano, eu não tenho um mapa. Eu vou participar do mapa das outras pessoas. Eu vou ir lá buscar aquele item porque alguém pediu. Mas se eu tenho coisa escrito, as outras pessoas vão participar do meu mapa. Então, se eu não sei para onde é que eu vou, e aqui eu tenho que saber para onde é que eu vou nos 72 dias. Os 72 dias tem que estar coerente com cada semana, com as 10 semanas, planejado. E aí depois eu tenho que planejar as 10 semanas, cada semana com o meu dia. Então, meu dia tem que bater com a semana, que vai bater com a meta. Eu tenho que fazer um roteiro. E depois vai ficar mental, gente. Esse roteiro vai ser mental. Vocês vão escrever nos primeiros dias, vão melhorando nas outras semanas. Nos 72 dias vocês vão fazer perfeito. Depois não é mais físico, não precisa mais escrever no papel. Quando vocês se perderem alguma vez na vida, vocês voltam para o papel, porque pode acontecer isso. Agora, vai ficar gravado no neurotransmissor. Ele vai ter prazer, e aí vocês vão falar que nem aqueles ricos. Nossa, eu sou viciado em trabalhar, quando é o caso de trabalhar, mas eu quero dizer, eu sou viciado em excelência. Eu sou viciado em melhorar a vida das outras pessoas. Eu sou viciado na minha empresa, eu sou viciado em fazer o que eu gosto. Viciado não é no lado ruim. Eu realmente coloco todo o meu prazer, eu vivo por aquilo. Ou, não, eu estou trabalhando lá porque eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, eu gosto mesmo de fazer outra coisa. Vamos tirar a palavra viciado. Eu gosto de fazer isso, mas eu estou trabalhando porque eu tenho que fazer aquilo. Não, é tudo a mesma coisa. Poxa, eu visito os meus pais, eu faço academia, eu faço tudo isso porque eu gosto. Isso me dá prazer. Aí vocês podem dizer assim, Ih, Felipe, não dá prazer ficar erguendo aqueles ferros na academia, tu tá louco. Eu achava o maior absurdo do mundo ficar erguendo aqueles ferros, eu achava, meu Deus, como é que eu vou gostar disso um dia? Gente, eu comecei a gostar porque eu participei desse plano aqui. Nada que eu estou trazendo aqui para vocês, uma invenção minha ou que é um teste. Eu simplesmente estou trazendo gratuitamente para vocês, porque eu quero os cases de vocês. E eu estou dando 72 dias, não sei se vai ser assim nos próximos, porque eu realmente quero as pessoas interessadas. Porque o quanto eu vou me entregar, eu quero que as pessoas que estejam nessa jornada de 72 dias provem para todos os novos alunos, as novas pessoas que vão conhecer esse projeto, que elas tiveram resultado. E aí os números que a gente vai ter vão ser incríveis, porque eles vão dizer assim, nossa, eu comecei a fazer isso e meu cérebro começou a ajudar. Tudo aquilo que eu pensava que nunca consegui com vários cursos, olha só, eu estou querendo competir com Napoleon Hill, Dale Carnegie, coisa que eu já fiz com Richard Blunder, que é o pai da PNL, com todos, com Bob Proctor, que é quem falou sobre o livro O Segredo, e tudo isso, eles fazem parte deste estudo. Só que eles não criavam uma pergunta simples. Como que eu vou treinar meu cérebro para isso acontecer? Eu tenho que fazer uma coisa grande. Lembram lá que as palavras que a gente viu no começo, existiam algumas coisas que... Vou ler elas agora para vocês vão ver em outro sentido. Dos maiores pensadores. Sucesso não é resultado de um esforço único, mas sim de um resultado de esforço contínuo. A gente está fazendo contínuo. A única maneira de fazer um bom trabalho é amar o que você faz. Olha só, Steve Jobs. Não confunda movimento com ação. A gente relembrou aqui com o Edmilson.
Sucesso é uma soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Fez mais sentido para vocês agora esses grandes pensadores, sabendo que existe uma ferramenta e tudo isso tem coerência? Vamos pegar outras que a gente não leu. Não espere por oportunidade, vamos criar ali, vou estar escrevendo, não vou esperar. O 3 aqui, vamos lá, ó. Sucesso é o resultado de horas de trabalho duro, dedicação e persistência. É o que eu vou fazer aqui dia a dia. Não existe nada... essa aqui é um efeito contrário. Ó. Não existe nada tão inútil, prestem atenção, não existe nada tão inútil quanto fazer muito bem, eficaz, como fazer perfeitamente algo que não deveria de ser feito. Lembra da coisa que eu falei que eu tinha que buscar lá, não sei aonde eu ia fazer? Eu ia fazer perfeitamente uma coisa que não precisava ser feito. Isso é inútil. Quantas coisas inúteis a gente faz? Mas eu fiz isso, fiz aquilo, fiz um monte de coisa. Tá, e aí era útil? Não era. Por isso que a gente tem um planejamento diário aqui, que aqui, ó, nesse azulzinho aqui, ó, perfeito, eu vou colocar a palavra do dia. Quilômetro S, dedico o meu dia a quê? Eu fiz tudo errado hoje. Eu gastei com cerveja que eu não queria comprar, paguei cerveja para os amigos, eu gastei com chocolate doce que não era para gastar, coloca aqui, propósito dessas despesas. Não, propósito nenhum. Não, olha as minhas aqui, eu tenho uns das minhas. Cadê? Não, as minhas estão mais para baixo. As minhas, alimentação, padrão, coloquei ali. Moto, manutenção, é para minha diversão, eu vou gastar com moto muito dinheiro porque é o que eu vou me divertir, eu trabalho para isso. Então, tá coerente. Porque se eu falar para alguém que eu gastei 10 mil no mês numa moto só em manutenção, ou as que eu tenho aqui, quanto vale que é a minha diversão, o pessoal me chama de louco, e talvez seja. Mas me dá diversão, eu tenho um propósito, faz um porquê. Agora, se eu parar para pensar no normal, poxa, isso é uma loucura. Mas, para mim, está definido, os meus neurotransmissores me ajudam a entender que isso, para mim, tem coerência. Curso, para o aprendizado, gastei em curso para o meu aprendizado. Combustível, para locomoção, perfeito. Mecânica, gastei na mecânica, manutenção, porque eu tive que fazer manutenção do carro. Aí lá no plano de correção eu vou pensar o seguinte, analisar custo-benefício do carro e da moto. Poxa, eu gastei manutenção no carro, eu gastei manutenção na moto? Eu sei que para minha diversão, o outro é só manutenção, será que não é melhor eu trocar de carro? Será que esse carro não vai piorar? Então ali eu não digo que eu estive, gastei no errado, eu sou um fracassado, mas como eu sou burro, gastei errado. Não, gastei naquilo ali, agora eu posso fazer um plano de correção. Não vou mais gastar, não vou mais pagar cerveja para os amigos. Se eu vou pagar cerveja para os amigos, tem que ter um porquê. Eu vou ter que ter isso porque eu estou cuidando coerente com a minha contribuição, com o meu relacionamento, com a minha diversão. Por que é coerente? Com a minha carreira, estou fazendo network ali, estou ganhando dinheiro. Por que é coerente? Não é por nada. Eu não sei por que eu fiz isso. Então escreve ali que o plano de correção é não fazer mais isso. Todos os dias. Que nota você dá para o seu dia? 9. Foi legal, gostei do meu dia. Anotações. Melhorar o meu tempo de distração em uma tarefa e outra. Eu posso fazer melhor. Estou distraído muito, eu me distraio muito. Então, aqui eu escrevi aqui que vocês podem fazer isso no papel, vocês podem fazer no Excel. Eu até coloquei um vídeo, se vocês quiserem fazer isso no Google Agenda, e fazer lista de tarefas, tem um vídeo aqui que explica, nós entramos que a própria missão do Google explica algumas coisas. E na quinta-feira eu não vou falar disso aqui de novo. Quem estiver na quinta-feira vai ter que ter visto essa aula gravada ou participar da aula de amanhã. E aí sim, vocês e essas pessoas estarão prontos para nós começarmos. Não vai ser nada diferente, vai ser algo mais profundo. Nós vamos falar das mesmas coisas, só que nós vamos fazer. Nós vamos atingir. Se vocês não têm clareza do que querem em 72 dias, vocês vão ter na quinta-feira. Porque ali eu vou falar mais com o subconsciente de vocês do que com o consciente. Então eu vou falar com aqueles outros 95%. Hoje eu falei com os 5%, 10% talvez da atividade cerebral de vocês. Então, por isso que eu falo que não é talvez o momento de todo mundo. E não é um problema se não for o momento de todo mundo. Não é a pessoa certa ou errada que vai estar lá. É a pessoa que está no momento certo. Muito obrigado pela atenção de todos, né? Espero vocês na próxima quinta-feira.